Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais um episódio do programa 1K Entre Nós. Aqui quem fala é Eric Rocha, sou criador e host do canal. E eu tenho ao meu lado a minha esposa, criadora, host do canal e a luz desse programa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Me chamo Mayara Rocha. Esse é mais um episódio do nosso programa 1K Entre Nós. E sobre o que falaremos hoje? Hoje tem um tema muito legal. Falaremos sobre marketing digital, mercado de afiliados. É uma farsa ou é real? É golpe? Será que é golpe? Bom, e para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui a Bruna Mendes. Ela que é afiliada e produtora, foi nail designer por 9 anos, chegou a ter um curso online de alongamento, até que decidiu se dedicar 100% ao mercado de afiliados. Em apenas 2 meses e 9 dias, bateu R$100 mil de faturamento. Está no mercado há 9 meses, está há 9 meses no mercado digital. Quanto que já está batendo hoje? Em 2 meses bateu 100 mil? Quase 600 mil já. Muito quase, bem. Tá quase. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer ter recebido esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, e antes da gente entrar no assunto, propriamente dito, a gente queria falar sobre os nossos patrocinadores. Bom, gente, o nosso patrocinador oficial é Capa Lua Joias. A Capa Lua Joias ela é especialista em semijoias banhada no ouro 18 e também a prata 925. Capa Lua Joias está localizada no centro de Criciúma, na rua Marechal Floriano Peixoto. E você também pode adquirir as peças na loja online através do nosso Instagram, @capaluajoias.oficial. É isso aí. Bom, Bruna, começando do início, porque eu particularmente tive muita dificuldade, demorei bastante tempo até entender de fato o que faz um afiliado, o que é um afiliado, porque quando se fala em mercado digital, marketing digital, é uma imensidão de coisas, né? Então vamos começar do início. O que é um afiliado? Explica aí pra gente. Olha, eu gosto de dizer, eu acho que já deve ter escutado eu falar sobre isso, né? Que o afiliado de hoje em dia é a tia da Avon de antigamente. Por quê? Hoje em dia a gente mostra para as pessoas o produto que a gente quer vender, não precisa necessariamente ter ele em mãos, e a pessoa decide se quer comprar ou não, a pessoa compra e a gente recebe a nossa comissão e tá tudo certo, que é mais ou menos o que o pessoal... revendedora. É isso, o pessoal da Avon fazia antigamente, né? Entregava a revistinha, a pessoa ia lá e falava, gostei disso aqui. Anotava, eles iam lá, façavam o pedido, entregavam o pedido. E é isso, o afiliado nada mais faz do que isso. A gente mostra o produto que a gente tem interesse de vender às pessoas que têm interesse, e se a pessoa realmente quiser comprar, é isso aí, a gente recebe a nossa comissão. Ô Bruna, mas hoje tu é somente afiliada ou tu tens produtos teu? Então, eu comecei só como afiliada, esses 2 primeiros meses que eu trabalhei, que eu faturei meus R$100 mil, foi só como afiliada mesmo. Só que depois de um tempo trabalhando como afiliada, eu comecei a ver algumas coisas que dava para melhorar no mercado. E aí eu fui começando a criar um produto aqui, outro produto ali. Então, atualmente, eu tenho 2 produtos que são meus, que eu ajudo afiliados também, né? Não trabalho mais só como afiliada, eu trabalho como produtora também, mas também trabalho como afiliada ainda. Até porque, assim, eu penso que mesmo que um dia eu queira deixar de ser afiliada, eu preciso continuar entendendo a dor dos afiliados. Então, eu preciso continuar vendendo como afiliada para entender onde estão essas falhas e trazer a resolução do problema, né? Mas o fluxo seria esse, começa como afiliado e até para depois se tornar produtor? Depende, porque... Depende de cada pessoa? Depende, porque assim, nem todo mundo tem o padrão para ser um produtor. Tem gente que trabalha muito tempo já como afiliado e prefere continuar por trás das câmeras. Às vezes não tem, não tem jeito para gravar aulas ou às vezes não consegue ensinar. Eu sempre tive essa facilidade porque, enfim, acho que tu vai falar mais pra frente, né? Eu era nail designer antes, então eu já tinha meu curso de alongamento de unha, eu já tinha facilidade de ensinar. Já vendia o teu curso, né, Já Bruna? vendia. Então, assim, quando eu entrei pro mercado digital, eu migrei para um outro tema, mas a facilidade de ensinar já estava junto comigo, então é tranquilo. O Eric vai ser um padrão, se encaixa no padrão. Ele é professor de inglês. Nossa, com certeza. Então é um padrão. Com Ele tem certeza. muita facilidade de explicar. É e tem isso. pessoas que têm o conhecimento e não sabem conseguem passar pra frente. né? É isso aí. É bem assim. E a Mayara tá falando só que eu sou um professor de inglês. Ela não te falou que eu tenho uma metodologia toda desenvolvida. Exato, né? ele desenvolveu uma metodologia eu tenho de 5 inglês. livros, eu tenho Tá, e diagramados. quando que a gente vai parar pra gravar o teu curso e botar como produto validado? Não, Bruna, é Bruna, o que tu eu não peço. sabe quantas vezes eu já escutei isso. Eu falo o tempo todo pra ele. Não, Eu é porque falo assim, muito né? pra ele. É isso aí, eu tenho a cabeça de produtora. Então, quando alguém me fala assim, eu tenho...
Quando que a gente vai fazer isso? Quando? Não, Porque muito bom. realmente, o mercado digital hoje ele tem um alcance que as pessoas não fazem ideia do tamanho que é. E hoje tu vende qualquer coisa na internet. O que mais tem é gente querendo aprender inglês. Eu, por exemplo, me inscrevi na escola de inglês, porque eu preciso aprender inglês. O que eu vou fazer? Eu vou buscar o conhecimento de quem tem, Sim, com né? certeza. E talvez pra mim seria mais fácil buscar online também. Só que no fim, eu acho que por eu não ter tido confiança de alguém que, sei lá, um curso que eu senti confiança de ir atrás, eu acabei buscando presencial. Mas E se às fosse vezes online, era um mais professor fácil. particular VIP, tu teria Com certeza. Com certeza, Com né? certeza. Com certeza. Se eu- Mas- hoje, um dos conselhos que eu deixo para quem está assistindo a gente, se quiser aprender inglês, procura um professor VIP, né? Um professor particular. né? Tu vai aprender muito mais do que numa escola, até porque as escolas elas têm as rotatividades de professores. Tu não fica sempre com o mesmo. E eles dependendo precisam dar da atenção escola. para todos enfim, os alunos, né? Tem uma série de variantes que atrapalham um pouco o aprendizado, né? Então hoje eu ainda tenho alguns alunos, porque eu preciso manter o meu inglês. Claro. A maioria dos meus alunos hoje são da Europa, então eu dou Legal. aula online. Todos eles comprariam o meu curso, eles falaram que se tivesse. Isso. Então a gente já tem cliente. Eu vou quebrar uma objeção tua agora. Porque eu sou vendedora e eu já falei, né? Veio com uma ideia pra mim, o meu negócio é resolver problema. Tu acabou de me falar que precisa ser VIP. Não precisa. Não precisa porque se tu montar tu tens a tua didática própria. Se tu montar um curso com essa tua didática que tu garante que é uma didática própria, que dá resultado, tu vai entregar resultado pros teus alunos. Não precisa só ser VIP. E o VIP não é escalável. Então, hoje, tu tá preso. Vou melhorar então a minha colocação. Eu acho que vai fazer mais sentido. Mesmo que seja... Vamos lá. A tua ideia é que se eu colocar um curso, uma metodologia validada, e a minha metodologia hoje é o ESL, que é o English as Second Language, que é o inglês como seu segundo idioma, baseado naquilo que eu me formei, que eu estudei nos Estados Unidos, fiz 3 temporadas lá na Bunker Hill. E o que tu queres dizer é que é o seguinte, a gente pode vender sem eu estar presente, mas ainda assim o aluno tem que estudar sozinho. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. Sim, com certeza. Deus não fez... Isso é fato, pode buscar qualquer cientista, ele vai dizer que cada pessoa é uma pessoa de fato. Né? Do DNA, ninguém vai ser igual a ninguém. Né? Nem mesmo os gêmeos são totalmente iguais. Né? Alguma diferença ainda tem. Então, toda pessoa é única. E quando a gente está falando de aprender um idioma, e principalmente quando tu não é um native speaker, não é o teu idioma nativo, a gente está falando de uma dificuldade enorme. Fujam de cursos que falam em aprender em 3 meses, em 3 semanas. Isso aí... Bom, a gente vai falar aqui sobre farsa, né? Já começando então, porque deveria ter deveria ter uma fiscalização maior na internet para cuidar com esse tipo de anúncio. Por quê? Porque quando isso acontece, tu tá frustrando pessoas. Com certeza. Porque isso humanamente, e a gente o nosso primeiro programa foi sobre superdotação, mesmo um superdotado que aprende muito rápido, ainda assim não aprende em 3 meses. Ainda assim não aprende 2 semanas. E eu vi até esses dias alguém no Instagram oferecendo com o seguinte conceito. Por que um jogador que vai jogar fora aprende inglês em 3 semanas? Por que um cantor, quando vai cantar, aprende em 3 semanas? Um ator, quando vai para Hollywood, aprende em 3 semanas e você não aprende? É porque eu tenho um segredo que nunca te contaram. Cara, não. Aí eu já caí numa dessa. Então, mas na verdade, o que acontece? Quando o jogador ele vai ser contratado por algum clube, quando uma atriz vai fazer um filme em Hollywood, eles já estão há meses se preparando, eles já estão há anos se preparando, eles já sabiam que eles queriam aquilo. Pô, eu tenho um sonho de morar fora, eu tenho um sonho de morar na Austrália, sei lá. Eu já vou começar a estudar inglês, porque o dia que a vida me proporcionar a ida para a Austrália, eu já estou pronto. E é isso que os caras fazem. E aí vem um cara e Ou seja, o segredo é que ele não aprendeu em 3 semanas, né? Não, lógico que não, porque... Não tem como, gente. Olha só, eu comecei a aprender inglês em 2012. A gente foi morar nos Estados Unidos em 2013. Eu fiquei lá um ano, quase 2 anos, 1 ano e 10 meses. Eu participei de 3 temporadas, 3 seasons, que a gente fala, numa escola americana. Meus professores todos americanos,
pessoal tudo Do mundo só se inteiro, falava né? inglês, E fiquei lá quase 2 anos. Ainda quando voltei, continuei com aula particular, tá? Fui começar a dar aula, falei 2012, fui começar a dar aula em 2016. Então eu fiquei 4 anos me preparando. E aí eu criei a minha metodologia, né? E comecei a dar aula. Eu tô dando aula desde 2016 a 2024. Ou seja, fazem 8 anos que eu dou aula, né? Fora o tempo para trás que eu já estudava. Eu nunca vi alguém aprender. Na verdade, a gente tem um bebê, que agora tem 3 anos, que nasceu com um cérebro zerado, que nunca é desprovido de qualquer vício, e demorou 3 anos para virar fluente. Hoje ele ainda impressiona a gente com novas frases, com novas palavras, indo para 4 anos. Então, como é que um adulto que tá cheio de coisa, que vai fazer uma aula por semana... Vai querer traduzir tudo. Vai querer... Uma aula por semana, 30 minutos. Vai querer aprender inglês em 3 semanas. O problema é que quando a gente... todos esses anúncios que tem na internet, é que tu tá frustrando quem vai começar. Porque a pessoa não vai aprender, ela geralmente não tem coragem de culpar. Porque o que acontece? Quando tu entrou no mercado digital, tá? Pessoa que chegou lá, vamos dizer, uma aluna da Bruna. Uma aluna da Bruna entrou no mercado digital, saiu falando para todo mundo que ia ganhar 100 mil reais em 2 meses, só que não aconteceu. O que tu acha que ela faz? Nossa, na hora, né? Como assim? Onde é que eu tô errando? Me mostra o que eu tô fazendo diferente, né? Só que se ela acreditar que aquilo ali é falso, alguma coisa, ela não vai depois... Todo aquele boom que ela fez dizendo que ia conseguir, ela não vai fazer um boom dizendo que não conseguiu. Ou seja, o cemitério do fracasso é silencioso. Então, quando a pessoa não aprende inglês, ela não sai dizendo para todo mundo que ela não aprendeu, porque ela acha que a culpa é dela. Então, tu tá frustrando pessoas quando tu oferece um curso em 3 meses, algo que não vai acontecer. Mas vamos lá, Bruna, a gente quer ouvir mais de ti. Qual o conhecimento que uma pessoa hoje tem que ter de tráfego pago? Ou se esse é o melhor caminho para para entrar nesse mundo dos afiliados? Então, assim, eu tenho um segredinho que só as alunas da imersão sabem, né? Que, e agora verdade, todo mundo que assiste o nosso programa. Eu vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Mas vai ficar só entre nós. Que, assim, só o tráfego pago, ele não é o suficiente. Eu sempre falo isso, já tá sabendo, né? Sim. Só o tráfego pago, ele não é o suficiente. Eu vou dar um exemplo pra ti. A gente fez um anúncio de um Cá Entre Nós. A gente foi lá, fez um anúncio, bombou de gente vendo o anúncio e a gente chegou, sei lá, no teu Instagram ou chegou aqui no canal do YouTube e o conteúdo não é interessante, o podcast não faz nada com nada, não faz sentido nenhum, o Instagram não tem nada com nada. O que adiantou o anúncio de vocês? De nada. Então, assim, hoje eu acho que conhecimento a gente adquire. Se tu quer aprender, tu vai aprender. Só que a gente tem que entender que só isso não resolve. Só botar o tráfego não resolve. Porque é o que eu falei pra vocês. Vocês podem testar. Se vocês fizerem um anúncio pro podcast de vocês e não tiver um vídeo ali no podcast de vocês, é o que tu me falou antes de a gente começar, não faz sentido, sabe? Então, assim, hoje, pra entrar pro mercado, eu acredito que tu não precisa ter um conhecimento amplo. Eu era nail designer até pouco tempo atrás. Então, assim, eu não preciso ter um conhecimento amplo, eu preciso ter vontade de aprender e, primeiro de tudo, constância. Porque hoje eu vejo muita gente que entra pro mercado, tentou 2, 3 dias e desiste. Às vezes, no 4º dia, ela ia conseguir, né? Então, assim, claro que eu entendo que a minha história é uma história diferente. É raro pessoas que fazem um faturamento alto em tão pouco tempo igual eu fiz. Mas eu já tinha um conhecimento básico do mercado digital, de certa forma. Eu já era fluente no Instagram, porque eu tinha meu produto próprio. Eu já era autoridade no ramo das unhas. Então, uma coisa que eu também sempre falei para os alunos é que o meu Instagram, ele nunca foi o Instagram da Bruna Nail Designer, ele sempre foi o Instagram da Bruna. Então, as pessoas me seguiam, me acompanhavam e acreditavam no que eu falava, porque eu sempre tive autoridade dentro do meu ramo, né? Então, para mim, foi um pouco mais fácil essa questão. Eu já era uma pessoa que tinha autoridade, eu já tinha um pouco mais de facilidade de conversar com as pessoas, de interagir, enfim. Só que, assim, eu sei, porque eu tenho alunas hoje que começaram do zero, que não entendiam nada e também conseguiram. Mas, assim, essa questão de às vezes a gente comparar, mas quanto tempo precisa, o que precisa saber, isso é muito individual, porque é exatamente o que tu estava comentando agora. Se eu falar para um aluno assim, ó, em 2 meses tu vai fazer 100 mil reais,
Eu posso afirmar que o aluno consegue porque eu consegui. Só que se eu prometer isso pro aluno e o aluno não fizer, em quem que ele vai cair em cima? De mim. Eu sei que é possível. Só que eu não sei se esse aluno já vai ter autoridade como eu tinha dentro do Instagram. Eu não sei se esse aluno vai entender o básico de pelo menos o que é um ABM, o que é um gerenciador, que pelo menos isso eu sabia, né? Não sei se a pessoa, quando vai entrar, ela vai ter essa noção básica de que precisa de um Facebook para fazer anúncio, por exemplo. Tem muita gente que não faz ideia Não disso, sabe. porque vê os anúncios pelo Instagram, não imagina que os anúncios são feitos pelo Facebook. Então, assim, isso é muito relativo, sabe? E uma coisa que eu não gosto de fazer é prometer resultado em tanto tempo. Eu cuido muito com isso. Então, quem me acompanha há mais tempo, tu já deve ter visto. Eu não faço isso. Às vezes as pessoas vêm na minha caixinha e falam assim, ó... Quanto tempo eu preciso? Mas quanto eu preciso investir? E eu falo, se alguém te prometer, é o que tu falou, que em 3 semanas tu vai aprender inglês, corre. Por quê? Cada pessoa é uma pessoa. Pode ser que uma pessoa em 3 semanas fique 24 horas conversando inglês e ela realmente aprenda. Como pode ser que em 3 semanas a pessoa simplesmente decida que vai falar 10 minutos por dia e ela não vai aprender. Então, isso funciona para todas as áreas. Funciona para o inglês, para o português, para matemática, para o marketing digital, sabe? Para todas as áreas. Para academia, como você estava comentando. É a mesma coisa a nutricionista te passar um plano alimentar e tu achar que é a nutricionista que vai te emagrecer. Não, não é a nutricionista, não é a profissional. É o teu dia a dia, o teu hábito ali que vai fazer com que tu emagreça. Tem que seguir o plano, senão... Ô, Bruna, e a questão que eu vejo muito, tá, gente? Porque eu venho pesquisando sobre o marketing digital há muitos meses atrás. Na verdade, faz pouco tempo que eu compartilho com o Eric essa... Mas eu já venho estudando e seguindo pessoas... A gente sempre namora, né? Sempre, assim, há muitos e muitos meses atrás, né? E eu sempre tive uma vontade. E logo depois que eu abri a loja, que até postei hoje no meu Instagram, né? Que eu me vi como dona de algo, porque eu era CLT. Né? Minha vida toda eu fui CLT. Então, quando eu abri a loja, que eu virei dona e que aquele negócio dependia de mim, e eu pensei assim, poxa, eu preciso estar aqui, eu preciso dar atenção para as minhas clientes, eu preciso estar atualizada. O Instagram hoje para mim não é mais lazer. Eu demorei a entender isso. Hoje não é mais lazer para mim, sabe? Hoje eu gerencio o meu Instagram pessoal, que também já não é mais lazer, o da loja, que é muito importante, e agora tem mais um cá entre nós. 3 Instagrams ali pra eu... Vamos ver qual que vai ser o primeiro que ela vai abrir mão. Acho que eu vou juntar tudo, na verdade. Olha, é meio complicado isso aí, hein? Então, e assim, a questão do digital tava muito dentro de mim, né? Fervoroso, assim, né? No dia a dia mesmo eu via isso, eu sentia essa necessidade. E ele cresceu mais quando a gente colocou o nosso e-commerce. Porque a gente colocou um e-commerce e foi... Eu já até sei o que tu vai falar. Foi a gente não conversou sobre isso, mas eu já imagino, porque eu já conversei com algumas pessoas que têm falado sobre isso. Assim, eu digo que foi uma experiência, a gente nem pensa, a gente nem toca no assunto de desastre, porque senão a gente chora, sabe? Mas tem uma série de fatores, né? Tem. Até porque tem gente ganhando Nunca é uma dinheiro coisa com isso, só. Exato. Assim, talvez o momento que a gente colocou não era o ideal, porque era novo, a loja era nova. Então, assim, o e-commerce é uma segunda loja. Tu tem que ter uma dedicação ali. 100%. E é totalmente diferente da loja muito física, diferente. Né? Até a questão da dedicação a gente teve. A gente tinha funcionário exclusivo para o e-commerce. A gente teve esse cuidado. Começou tudo certinho, mas né? Tem uma série de coisas que tu só descobre depois que tá dentro. Sempre né? Como tudo, exato. Mas deixa eu só concluir o porquê que eu tava falando do e-commerce. Porque ali acendeu uma lâmpadazinha pra mim pro tráfego. Porque a gente passou por algumas agências, eu comecei a ver. E o Eric assim, poxa, Mai, então vai estudar sobre isso. E eu sei qual era a tua dor. Porque todo mundo me fala a mesma coisa. E eu fui pesquisar. Contratar uma agência de tráfego. Gente, pelo amor de Deus, não tô generalizando a situação aqui. Que daqui a pouco o gestor de tráfego vão querer me matar, né? Não é isso. Mas eu tenho notado cada vez mais a procura de pessoas que têm seu próprio negócio por entender de tráfego. Por quê? Eles vão lá e contratam a agência de tráfego que faz tráfego para pizzaria, para padaria, para o cabeleireiro, E aí... Não é, talvez, obrigação do gestor realmente entender bem sobre o teu cliente, sobre como é o gosto dele e tudo mais. É obrigação tua. Só que se isso não estiver bem alinhado, vai acontecer que eles vão fazer tráfego que vai te trazer pessoas, mas nem sempre o cliente que tu quer, entendeu? Então, eu tenho conversado, gente, com muita gente que tem me relatado, tá? Semana passada eu conversei com uma aluna que ela falou, Bru, eu entrei
pra cá, pra, tipo, conhecer mais sobre o mercado, porque eu tinha um e-commerce de sapatos, se eu não me engano, tá? Até depois eu te mando o Instagram dela. E ela disse assim, eu tava voando, eu tava faturando 100 mil por mês, e eu contratei uma agência de um cara muito famoso no Brasil, não era, é no Brasil, e o cara quebrou o meu e-commerce. Porque ele começou... A gente tinha anúncios rodando que já estava com público legal. Ele poderia ter feito anúncios novos. Mas ele desativou todos os anúncios que já estava com público engrenado. E falou, nós vamos testar público novo. Aí entra o que eu falei. A gente conhece o nosso público. Sim. Então, assim, talvez... Mais uma vez, não é todos os casos. Mas em alguns casos, entra uma pessoa que não entende nada do teu negócio. Ela não entende que, às vezes... É sapato, tá tudo bem, só que não todo sapato ele traz alguma coisa, né? Então, assim, às vezes o sapato daquela pessoa que ela vendia é para um público específico. Ele tentou atirar para tudo quanto é lado, não acertou em lado nenhum. E isso tem crescido muito, essa reclamação de pessoas que são donas dos seus próprios negócios. Então, tipo, eu quero aprender a fazer tráfego para minha empresa, porque eu conheço bem meu cliente e o gestor de tráfego que estava fazendo estava dando resultado de trazer gente, mas não trazia a pessoa que eu precisava. Então, E aí começa assim pro seu negócio e depois, opa, posso me afiliar aqui também. nossa, e o que tem de gente, né? Tu Sim, viu a eu live, vejo, por exemplo, eu a vejo Cecília, muita. várias Aham. alunas minhas que falaram assim, ó, chega, eu não quero mais o meu negócio porque eu tô vendo aqui um lugar que vai me dar menos trabalho, dá trabalho igual, é óbvio, né? Não vamos falar que A é gente tem que estudar fácil. muito, tá? Eu não romantizo porque dá trabalho, sim. Só que a gente tira algumas coisas que no presencial, né, no atendimento de uma loja presencial, às vezes é um pouco mais pesado. E no Talvez online mais é um pouco mais arriscado leve. também, né? Muito mais arriscado. Porque tem como tudo isso. eu não lembro o nome dela, aquela que ela falou que tinha um estoque gigante. A Cecília. Era a Cecília? Ela contratou um pessoal pra fazer Eles meio que obrigaram ela a fazer um estoque gigantesco da loja dela. Pro e-commerce. pro e-commerce. E ela ficou E no fim, os gestores não acertaram a mão, ela ficou E ela com ficou com a tudo dívida. encalhado lá. É que várias pessoas têm buscado entender de tráfego para poder fazer da própria loja. Por quê? Porque perceberam que o tráfego é importante, Cada vez perceberam mais. que hoje em dia já não dá mais para viver sem, só que não estão mais confiando naquela agência justamente por isso, porque se tu olhar por outro lado, se tu agora pensar como uma agência, a gente vai pensar em produtividade, é igual uma indústria. Exato. Só que se uma produtividade, tu não vai ser, não vai fazer algo específico para aquele ali, não é personalizado. Não sei que faça personalizado e cobra muito bem por isso. Embora a gente passou por algumas agências, a gente pegou também uma bem forte aí no Brasil, mas mesmo assim... que foi a que deu um pouco de resultado, É, né? que eu acho que o nosso produto, no caso, o nosso específico, a gente ainda tem, né? Mas a gente só abriu um pouco mais de mão. A gente hoje está envolvido com alguns outros projetos que a gente acredita mais, né? Mas o nosso produto, ele é muito concorrido. Mas muito com força, assim. No online, principalmente, assim, né? Tem... Então... É que quando tu vê, assim, eu tô aqui na minha cidade, eu tenho a lojinha tal, tal e tal. Tá, vou pro online. Bum! Tem milhares foi de aquilo que eu falei, lojas. que só quando o tu chega mesmo- lá que tu consegue, de fato, visualizar Exato, tudo que e tá aí tu tem que acontecendo. convencer o cliente que tá lá do outro lado com um anúncio que aquele teu produto é melhor do que aquele outro site ali, sabe? Mas aí também entra uma questão, gente, de que assim, não é só o mercado de vocês, que é o e-commerce de joias. Mais uma vez, eu vou falar, sempre que tu tá ali dentro da bolha, em qualquer coisa, tu vai achar que é assim. Claro que, tipo, para inglês talvez não tanto, porque realmente é muito menor, é um nicho muito menor. Mas, por exemplo, quando eu fazia alongamento de unha, não faz ideia, né? Tu acha que, isso não existe um monte de gente. Como eu tava no meio, existe muitas pessoas. Quando eu entrei pro marketing digital, existe muitas pessoas. Se eu entrar eu sei que vai existir muitas pessoas, porque a gente começa a acompanhar mais essas pessoas. Então, às vezes, isso é um pouco de até um probleminha nosso, tá? De a gente começa a seguir pessoas que vendem o que a gente vende. Por exemplo, tu vende joia. Então, tu vai seguir pessoas que vendem joia pra te ter como inspiração. E às vezes a gente se perde um pouco de achar que, meu Deus, todo mundo tá vendendo joia agora. Isso acontece muito no mercado digital. Eu recebo todo dia gente falando assim pra mim, Bru, mas parece que todo mundo tá vendendo esse produto. Isso aí vai saturar em 2 toques. E tipo,
tem mentorias que estão antes de eu entrar no mercado, que eram o auge antes de eu entrar no mercado, e continuam sendo auge. Não satura tão fácil assim. Mas é que quando a gente entra pro mercado e começa a estudar sobre isso, a gente só vê isso. É igual quando tu compra um carro vermelho específico de uma marca tal, tu vai sair na rua, tu só vai ver o carro tal. Não, quando eu queria comprar meu carro, gente, aonde eu ia... Claro que assim, eu sei que tem bastante do meu carro hoje, mas aonde eu ia, eu via o carro toda a vida. E eu falava, nossa, parece que eu só vejo esse carro agora, parece que não tem outro carro. Mas é porque a gente fica naquilo ali, né? Então, às vezes também... É igual a grávida, né? A grávida, ficou grávida. Não, sim, isso a gente entende, mas ainda assim existe alguns nichos, igual tu falou, do que inglês. Porque assim, ó, hoje existem facilidades, e daí o que é facilidade, as pessoas nem sabem o quão difícil é estar no varejo, que é o nosso caso. Hoje nós estamos no varejo e no atacado, dentro da semi-joia e da joia, né? Desse ramo. Mas as pessoas não sabem, só que daí tem um cara lá fazendo um curso de novo, oferecendo um curso, dizendo que tu pode lucrar até 12, 14 vezes o preço de uma semi-joia. E daí a pessoa, logicamente, fazendo a conta, né? Ela faz a conta e, poxa, se eu botar R$1.000, eu vou ganhar 14 mil. Se eu vender em um mês, eu ganho 14 mil. E o cara tá lá ganhando 1.500 por mês, lógico que isso chama atenção, né? Sim. É 10 vezes mais do que ele ganha. Mas não é bem assim. Não é bem assim. E como tem muito desse tipo de anúncio no nosso nicho, que seria das semi-joias principalmente, acaba que todo dia muita gente está entrando para esse mercado. A gente cansa ali na loja de várias pessoas entrarem em contato, perguntando se a gente vende no atacado, quanto é que é o atacado e tal. E aí a gente vai lá, faz a venda e a pessoa some. Porque ela compra uma vez, vê que não é nada daquilo, vê que aquela conta de padaria dela não fecha. A semi-joia, ela também tem O pessoal fala muito que é pra renda extra também, né? Eu já vendi semi-joia, tá? Eu comecei assim também. Existe, na verdade existe. Hoje a gente tem vendedoras nossas que faturam aí. Tipo, hoje a gente tem a tiazinha da Avon. Eu já fui a tiazinha da caixinha da joia. Tem já vendedoras vendi vendendo R$7.000 por mês. Sim. Então, com outro emprego. Então, assim, existe. Esse é uma, mas existe aquela pessoa que quer começar a vender de fato. Só que, assim, quando tu monta um negócio, e aí até tanto para o marketing digital, tanto para quem está no digital, na internet, quanto no físico, que é o nosso caso também, tu tem que ter todo um planejamento, tu tem que ter planejamento estratégico, tu tem que saber que a tua empresa, ela vai começar... Tu vai pagar impostos, né? Que muita gente tu tem já um sócio, tu já sai desde o início, tu já sai com um sócio que é o governo. Isso é muito pesado. Daqui a pouco precisa contratar alguém. É extremamente caro contratar alguém. Hoje a Capa Lua paga até acima do mercado. Por quê? Porque a gente quer ter pessoas as melhores possíveis, né? E tudo isso vai, claro, e aí quando as pessoas vão se deparando com isso, aí vão morrendo. Só que todo mês está entrando está saindo um monte de gente, mas está entrando um monte de gente. Então é nesse sentido que a gente viu que era extremamente concorrido. Diferente, por exemplo, do inglês, que demora assim 4 anos para tu ficar bom. Tu precisa de mais 2 anos para te preparar para dar aula. Então tu vai estar pronto depois de 6 anos. Sim. Uma faculdade, né? Sim, exato. Uma faculdade. Tá vendo? É um mercado que a gente pode explorar muito ainda. A gente vai começar depois. Mas enfim... Ô, Bruna, o Eric tava comentando do pessoal, tu falou agora há pouco, que tem muito que entra, mas também muito que desiste. E no mercado também tem, né? Principalmente ali do afiliado. Por quê? Todas as áreas, né? Passou ali, não, deu 2 meses, a Bruna disse que eu ia ganhar 100 mil, não ganhei, eu não quero mais. Mas aí vem a mesma... Gente, eu vou sempre falar que assim, quando a gente tá num lugar, a gente vai achar que só acontece ali. Como eu já venho de uma experiência de outro lugar, que eu era nail designer e eu dava curso, é igualzinho. Os alunos só mudaram o meio de ensino, mas é igualzinho, tá? Quando eu ensinava a fazer alongamento de unha, tinha as pessoas que chegavam lá, falavam assim, Bru, eu quero aprender a fazer alongamento. Daí eu falava, quer aprender? Então vamos lá. O que a gente tem que aprender? Como é que a gente vai aprender a fazer o alongamento? Prática. Não existe alongamento bom sem prática. A tua manicure e tua nail designer, ela deve estar há muito tempo trabalhando que a tua unha tá bem feita. Fiz hoje. Tá vendo? Tá muito bem feita essa unha aí. Se fosse uma pessoa que tava no início, ela não ia ficar assim, por melhor que fosse o professor dela, tá? Então, assim, eu ensinava tudo que eu sabia. Só que a pessoa tinha que praticar. Se ela não praticasse, eu não tinha que fazer.
Então, assim, não tinha milagre. Algumas coisas elas só iam entender praticando, voltando ao alongamento, ó, aqui tem que melhorar o lixamento, que era uma coisa que acontecia muito de a pessoa assim, eu falava, melhor aqui, aí a pessoa ia pra casa, fazia. Ela só ia enxergar, e eu costumava falar muito isso, o lixamento era uma coisa que eles só iam enxergar com o tempo. De início, eles não conseguiam enxergar o que tinha que fazer de lixamento. Elas olhavam e falavam, Bruna, mas já tá bom. Eu já lixei. E eu falava, tudo bem, por agora eu vou deixar, mas não tá bom ainda, tu vai se acostumar. Parece tu respondendo no... É igualzinho, é sobre igualzinho. o mercado. Então, assim, quando eu falo para um aluno, assiste a aula de novo, não é porque eu tô assim, a Bruna tá com preguiça e não quer explicar. Não é. É porque quanto mais tu praticar, mais isso vai firmando na tua cabeça. E, gente, é igualzinho em qualquer mercado. Tanto os alunos, as minhas alunas de alongamento, elas são igual às minhas alunas do mercado digital. E aí, quem que consegue fazer o alongamento bem feito? A nail designer que vai estudar e que vai praticar e que vai dar errado e que vai arrumar. Quem que vai conseguir fazer venda como afiliado? O afiliado que vai errar, vai subir campanha, não vai vender, vai subir de novo, vai melhorar aqui, vai melhorar lá e vai praticar e vai estudar. E assim é. Então, em qualquer mercado, vai ter todo dia gente entrando e todo dia gente saindo. Acredito que pode ter professor de inglês que fala assim, ó, não é isso aqui não é pra mim. Prefiro saber inglês e morar fora do país, mas eu não quero ensinar inglês. Então, todo dia vai ter alguém entrando no mercado e alguém saindo, porque nem todo mundo também é pra coisa, entendeu? Com certeza. Eu concordo que ensinar não é uma tarefa fácil. Uma vez a Mayara, ela estava escutando uma aula que eu estava dando, porque eu sempre trabalhei com aula particular porque eu gosto, né? Eu prefiro, eu consigo acompanhar o meu aluno. Personaliza também pra pessoa, eu consigo saber quais são as suas dificuldades, eu me sinto mais à vontade. Né? E aí ela estava escutando uma aula minha, e aí ela, quando terminou, ela disse, cara, como é que tu consegue? Porque, tipo, tinha que repetir várias vezes a mesma coisinha, e é coisa muito simples, assim, igual dizer pro cara assim, cara, tu tem que correr daqui pra cá, só isso tu tem que fazer, tá? Tu corre daqui até aqui, ok? Tá, então vai. Aí o cara, tá, o que foi? Vai, faz o que eu te falei. Não, o que ah, tá, ó, tu corre só até, sabe, é nesse nível. Então... Para dar aula tem que ter, assim como para ser médico tem que gostar, Tudo, para qualquer coisa. E o que tu falou aí parece lógico, mas ninguém faz, é a prática, né? A prática. É a prática, é o treinamento. Hoje em dia eu tenho visto que cada vez mais as pessoas estão esperando o segredinho mágico, sabe? Aí às vezes chega gente e fala assim pra mim, mas eu quero entrar contigo porque eu quero que tu me revele o segredo. Aí quando eu falo pra pessoa assim, ó, o segredo é constância e trabalhar. Não é isso que eu quero. Eu queria o teu segredo. Daí eu falo, mas o meu segredo é esse. Não, tu tá escondendo alguma coisa. E ninguém acredita, bem assim, né? Todo mundo acha assim que tu vai entrar pro mercado digital e tu vai já... Assim, tu já vai estar faturando horrores, tu não precisa estudar nada, tu não precisa anotar, tu não precisa correr, se fosse assim, tava todo trabalhar, mundo rico, né? Entendeu? Exatamente. Todo Por que mundo que rico. não, entendeu? Por que tem pessoas que desistem? Porque não tem essa Não é, na verdade, a grande essa dedicação, maioria, né? E porque também Gente, é o que eu te falei, assim, ó, é um mercado, hoje em dia, é o mais acessível, é o que mais tem formado milionário no mundo, mas nem tudo é pra todo mundo. É o que a gente comentou, nem todo mundo tem perfil de professor, assim como nem todo mundo tem perfil de insistir em alguma coisa. Tem gente que... Eu converso muito com os alunos porque eu tô dentro do suporte. Aí, assim, às vezes um aluno vai lá e me fala, mas eu tô quase desistindo, não sei o que. Aí, às vezes, eu dou um pouquinho mais de trela pra ver, e eu vou ver, a pessoa já desistiu de tantas coisas na vida dela, que eu sei que aquilo ali vai ser só mais uma coisa que ela vai desistir. Então, não adianta nem eu querer forçar. Eu já demiti vários alunos no inglês. Porque se o aluno não quer aprender... Teve aluno que ele me procurou, fechou contrato comigo, na época eu ainda fazia, hoje eu já nem faço mais contrato, porque eu sou do pensamento seguinte, eu não faço contrato. Eu tô te entregando o resultado, por que vai parar? Não preciso de contrato. Não é o contrato que vai me prender o aluno, é o resultado que vai me prender o aluno. Exato. Então, 2 pontos. Primeiro, honestidade, que é aquilo que a gente estava conversando antes. Ser muito honesto com o teu aluno, ali tu fideliza, tá? Isso é até técnica de venda, já fica aqui com um plus. E o segundo é não ter contrato, tu entregar resultado. Se tu entrega resultado, ninguém vai querer parar. Se a empresa, se a agência que faz o teu tráfego pago estiver te dando resultado, por que vai parar? Tu vai colocar mais dinheiro. Com certeza. Né? Isso é muito lógico. Enfim, então, esqueci o que eu ia falar. Teu aluno que entrou. Aí a Mayara, eu tava conversando com a Mayara, o cara veio, na época, fazer contrato, fechou o contrato comigo 1 ano. Só que eu sempre dizia assim, olha, tu faz 1 mês, e aí se tu não gostar, tu pode parar, não tem problema. Não é o contrato que vai aprender. Então.
E quando ele fechou comigo, eu cheguei pra Maiara e disse assim, ele já tinha saído. Esse cara não vai continuar. A gente conhece o perfil. Não vai continuar. Ele não tem a mínima. Ele não sabe. Eu vou ter que dizer pra ele que ele não... avisar ainda. Tem que fazer esse papel chato de avisar que ele não vai continuar. Exatamente isso. Então, assim, quantas pessoas que hoje... características, né, que a gente já analisa no início, porque a gente já tem uma experiência com alunos, porque tu já sabe o que vem depois, tu sabe o que vem amanhã. Eu passo isso com o meu filho. Eu tenho que treinar ele para ele aprender a fazer as coisas, para ele aprender a ser constante, para ele ter resiliência. Isso tudo a gente treina para a pessoa ter. Só que algumas pessoas absorvem, conseguem, outras não, e aí vai cair naquela que tu falou, vai ficar batendo, vai ser sempre raso, vai aprender muitas coisas e vai ir voltar, até o dia que cai na real, que em algum momento vai também cair. Tem gente que nunca cai. Não, daí enfim. Na verdade, começa a colocar a culpa no universo, né? É o signo, eu não sei o quê. Aí começa a achar os culpados externos pra dizer que é isso aí, ele, não vai dar certo mesmo, a minha vida é uma desgraça e é isso aí. Porque pra Bruna é bem mais fácil, gente, não? Ela... Ô, Bruna, e aí, sabendo de tudo isso, como é que tu faz pra poder... Porque assim, trabalha com... Tu tens o objetivo, sei lá, ganhar 10 milhões de reais em tanto tempo, né? Mas aí, dentro do teu objetivo, que é esse lá no final, tu precisa de metas. Vocês trabalham com metas? Então, assim, ó, eu confesso que quando eu entrei pro mercado digital ali, que eu comecei a trabalhar como afiliada, eu tinha um objetivo, e só um, fazer dinheiro. Porque eu não queria mais trabalhar com alongamento de unha. Então, na minha cabeça eu tinha uma meta, eu sempre tive uma meta para fazer no meu primeiro mês, porque eu tinha final do... Foi janeiro do ano passado? Deixa eu ver, tô perdida? Não, janeiro do ano passado, eu disse pra mim mesmo, eu não vou mais trabalhar com alongamento, e eu botei uma meta de que até julho eu ia parar. Porque eu tava cansada, enfim. Eu amo usar roupa preta, eu falo isso direto, né? Eu amo usar roupa preta. E eu aí vim chegava... especialmente pra ajeitar. Gente, chegava no final do dia, não, essa blusinha mesmo, aí esse tecido, esquece. Eu ia pra casa que parecia assim que eu tinha lixado o cal da parede aqui, ó. Não tinha condições. Então, a minha meta era que até julho eu ia parar os atendimentos. Então, quando eu entrei pro mercado digital, eu só pensava em uma coisa. Eu preciso fazer dinheiro pra poder trabalhar de casa. Que era o que eu queria. Queria poder trabalhar do conforto da minha casa. Quando eu entrei pro mercado digital, a minha meta era só essa. E eu foquei só nisso. Eu não olhava pro lado. Eu até comento em algumas lives que, no meu início, eu chorava de cansaço. Porque, pra quem não sabe, a Nail Design, ela trabalha das 9 às 8 todo dia, às vezes até às 10. Então, assim, época de Natal, não, época de Natal a gente nem fala. E daí foi por isso que aconteceu. Em dezembro daquele ano anterior, eu atingi o meu auge, assim. E eu falei, chega, eu não quero mais. E aí, o que aconteceu, né? Diante de tudo isso, eu falei, não quero mais, vou parar. Eu só realmente comecei pelo dinheiro. Quando as coisas começam a acontecer, e aí entra o caso que ele comentou, que a gente vai começando a conhecer um pouquinho o mercado, eu comecei a entender que tinha algumas coisas que pra mim não faziam muito sentido, porque eu sei no que eu acredito. E assim, eu venho de uma história que, enfim... né? Então, eu acredito muito em algumas coisas que, pra mim, são... Existe uma palavra... Meus ideais, né? Que eu não vou abrir mão disso. Quando eu comecei no mercado digital, no início, assim, eu não dava suporte, enfim, mas depois comecei a dar. Então, eu comecei a me aproximar muito das alunas. E algumas pessoas vinham pra mim e falavam assim, Bru, eu não tenho resultado ainda. Como é que eu vou vender uma coisa que promete resultado se eu não tenho resultado? E eu sempre falei pras minhas alunas, não mente pra vender. Então, isso sempre foi uma coisa... tu me conhece faz pouco tempo. Tu não pegou essa fase tão do início, onde parece que o pessoal era tudo muito louco, de tipo assim, eu vou postar print dos outros, então, porque eu tenho que mostrar resultado. E eu sempre falei, não mente pra vender. Porque pra mim, se eu precisar mentir pra vender, pronto, acabou. Eu vou vazar. Porque não é assim que funciona pra mim, sabe? Então, desde o meu início, eu sempre peguei muito isso. E aí, eu comecei a ver que realmente... começou a aparecer pessoas que vinham por um anúncio e achavam que era tudo muito fácil. Ah, mas a Bruna fez 100 mil reais em 2 meses, eu também vou fazer. E aí a minha meta mudou. Porque eu comecei a entender que tinha gente caindo, sei lá, achando que era tudo muito fácil, via... A Bruna tinha parado de fazer alongamento de unha, via a Bruna ali em casa de boa entre aspas, porque a gente mostra o que a gente quer, né, sem gente? saber que a Bruna tinha se programado pra parar, pra estar em casa. E sem saber que a Bruna chegava em casa e tinha que decidir se ia tomar banho, se estudar, se chorava, porque nem tempo pra chorar não tinha de cansaço, né? Então, assim,
nesse meio tempo, depois eu acho de eu fazer o meu primeiro 100 mil, que eu achava que era surreal e eu fiz, eu mudei a minha meta. E eu comecei a falar, eu preciso do dinheiro, preciso. Mas não é mais só sobre isso. Eu entrei pro mercado digital pelo dinheiro e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu entrei só pelo dinheiro. Muita gente eu acho que entra por isso. Só que depois eu comecei a ver que aqueles números que estavam ali atrás eram pessoas, e aí a coisa começou a mudar e eu comecei a mudar a minha meta. Começou a colocar valores. Exato. Então, assim, o dinheiro, eu sempre falo, gente, se eu falar que eu não trabalho pelo dinheiro, eu sou uma hipócrita. Porque sim, eu trabalho pelo dinheiro porque o dinheiro ele me proporciona eu poder ajudar minha mãe, eu poder ajudar meu pai. Uma amiga que, sei lá, um dia precisou de alguma coisa, eu vou lá e eu vou ajudar. Só que, se for só por isso, a gente se perde. Sim. Então, no meio do caminho, é óbvio que eu continuo com as minhas metas financeiras. Inclusive, eu tenho a minha meta do 1 milhão, que ela é bem ousada, tá? E se eu bater, vocês vão saber. Vai ganhar um presente, né? Um presentão, Vai comprar um presente. um presentão que eu já me programei, já fui lá ver o presentão. Eu tô morrendo de curiosidade pra saber. Ninguém vai acreditar. As pessoas vão achar que eu sou louca. Ninguém vai acreditar, mas enfim. Tudo bem. Mas Ela faz vai parte deixar. do marketing. Faz parte. Tu vai fazer um marketing. Nossa, em eu cima já disso, falei que eu vou com contratar certeza. o Luan pra fazer o vídeo. Vocês não vão saber quando eu bater 1 milhão, vocês só vão saber quando eu pegar o meu presente. Enfim, no meio disso tudo, eu tenho as minhas metas, sim, financeiras, só que hoje a minha meta é poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Porque hoje eu entendo que se eu trabalhar só pelo dinheiro, vai chegar um momento que eu vou olhar e falar, tá, e agora? Né? Eu já bati meu 1 milhão, já comprei meu presente. O que eu faço agora? Eu vou faturar 2 milhões? E assim a gente vai até, sabe? Então, assim, no meio do caminho, eu vi que se fosse só pelo dinheiro ia ficar muito vazio. Então, eu comecei a mudar a minha meta, né? E eu falo toda a vida. Hoje, a gente tem a lista de top afiliado lá, enfim, quem não entende não vai entender, mas cada vez mais aluno meu lá. Por quê? Hoje eu sei que pra mim isso é tão realizador quanto ter dinheiro na conta. E não só o dinheiro na conta. Porque se fosse só pelo dinheiro, eu ia mentir que a pessoa vai fazer 100 mil reais em 2 meses. 5 vezes mais, né, Eu ia Bruna? vender muito mais. Eu só não bati 1 milhão ainda, porque eu não sou acostumada a mentir pra poder bater 1 milhão. Entendeu? Senão eu já tinha batido 1 milhão. Mas eu prefiro ter a consciência limpa, dormir no meu travesseiro tranquila, sabendo que eu não roubei ninguém hoje. Gente, uma vez, sério, tá? Uma pessoa me mandou mensagem e disse assim, ó. Bruna, eu tenho valor pra pagar o meu aluguel, que é o mesmo valor do curso que tu vende. O que eu faço? Nossa, Eu falei, pesado. tu vai pagar o teu aluguel. Dela, mas é porque não sei quem falou assim, Bruna. Falou assim pra ela, mas compra o curso que tu vai fazer dinheiro. Eu falei, não vai. Porque a gente entra em outra questão. A tua cabeça, ela tá assim tão limitada na escassez que tu não vai conseguir fazer o dinheiro. Tu não vai conseguir, porque tu vai trabalhar só na falta daquilo, correndo, eu preciso Sim. pra ontem pra pagar meu aluguel. E eu falei, vai pagar o teu aluguel. Aí tu vai se organizar, futuramente tu vai entrar aqui, e aí tudo bem. Mas desse jeito, não vai. E é o que ela falou. Mas fulano lá falou que eu ia conseguir fazer. Já pensou se eu falo pra pessoa, não, vai lá e compra, a pessoa não tem resultado, depois ela ia dizer, Bruna, mas E tu mandou quantos e eu não não falam consegui isso? pagar. Muita gente fala. Quantas pessoas não devem vender dessa forma? Muita Porque às gente. vezes vai lá, vende, tu nunca mais vai ver a pessoa. Se tu quiser, tu pode até bloquear a pessoa, né? Se tu não vende suporte, melhor ainda. Melhor ainda. Né? Tu não tá ali diariamente respondendo o que responder aquela pessoa, Exato. tu não tá batendo com a realidade dela. E seria muito mais fácil, tu ia vender 5, 6, 7 vezes mais. E é por isso que hoje em dia, é a pergunta que tu me fez. É verdade? É golpe? Hoje em dia, cada vez mais vem crescendo gente fazendo isso, e daí parece que o pessoal fala, mas isso aí funciona de verdade ou isso aí é golpe? Porque se tu for conversar com 3 pessoas, 2 já caíram num anúncio meio sugestivo desse, falando que não precisa disso, não precisa daquilo, não é... Tudo bem, mas também não vai fazer dinheiro, entendeu? Embora eu acho que ultimamente o pessoal já está muito mais atento a esses Sim. tipo de comerciais, enfim, né? Inclusive esse mesmo de inglês, né? Eu até entro às vezes, quando eu vejo esses comerciais, eu Só entro pra ver quem é. pra ver comentário. Curiosos do anúncio. Não, eu entro pra ver comentário. Só pra gastar o anúncio do cara. Perdeu. O cara todo bobão, O uma tráfego finalização, e ele lá tá Mas olhando. eu entro para poder ver como é que tá os comentários e ver se de fato as pessoas estão acreditando ou não, e já não tem mais tantas pessoas acreditando. Né? A gente já vê, e a gente que já tem um pouquinho de experiência na internet, a gente já sabe quando o anúncio é forjado, a gente já sabe quando o comentário é forjado, né? A gente sabe quando é natural, quando não é. Né? A gente tem hoje um negócio
o programa que está no início ainda, mas a gente já vem do e-commerce, a gente já tem um Instagram e a gente recebe anúncios reais. Então a gente sabe diferenciar quando é um Nós criado. fizemos os nossos próprios da Exato, loja na época do exatamente. e-commerce ali, eu fazia os criativos. É. E aí a gente só fazia depois o pessoal do gestor de tráfego que fazia o anúncio, né? Aham. Até eu aprender. Hoje eu já sei fazer, hoje se eu precisar fazer eu já faço. Mas assim, a gente, há quanto tempo tá aprendendo isso? Quantas coisas a gente errou para poder aprender isso? E tem Então- muita gente inocente hoje na internet. Ainda tem, né? Nossa. Ainda tem, mas é bem menos. Bem né? menos, é. Mas ainda Mas tem, ainda gente. tem. Sim, Eu sim. tenho um WhatsApp de vendas que, assim, eu deixo disponível lá pra se caso a pessoa, assim, eu tô com uma dúvida, eu quero... Eu recebo cada coisa que vocês não fazem ideia. Ainda tem gente que acredita que não precisa fazer nada. Tem gente que manda mensagem pra gente e fala assim, ó... mas eu quero só... Eu já recebi mensagem, tá? Mas eu só quero deixar o meu gerenciador trabalhando. Tá, tudo bem, só que tu tem que fazer ele trabalhar. Tipo assim, Contrata uma pessoa. ele não vai simplesmente do nada dizer assim, tô aqui, vou trabalhar pra ti. Não, tu vai ter que ensinar ele como ele trabalhar. Sim. Pra isso tu precisa aprender pra poder ensinar, pra poder botar ele trabalhar. E tem gente que pensa assim, não, a gente vai clicar 2 botões lá, vai entregar pra pessoa e tá tudo certo, é isso aí, vou ganhar dinheiro. É aquilo que tu fala, né? Tu compraria do teu anúncio? Exatamente. Na questão da venda, É muito Venda é lógico, é muito confiança, lógico. venda é Por Venda é que, que a confiança. pessoa que tá vendo o teu anúncio vai comprar de ti? Se tu não tá Se bem, tu não se tu mesmo não compraria. Não faz sentido. a questão da venda é unânime falar que quando tu vai vender, tu tem que vender algo que tu compraria. Com Isso é certeza. muito lógico, é muito mais fácil até tu vender. Tanto é que, enfim, faz o teste primeiro, se for preciso, vê se aquilo de fato faz. Mas eu tô entrando hoje para um ramo, eu sou homem, sei lá, vou vender semi-joia, vou vender só joia feminina. Mas faz sentido. uma pesquisa, vê o que as mulheres usam, vê se aquele produto que tu vai vender de fato é aceito. Porque daí Pergunta tu tá pra vendendo tua algo- mãe, pra tua Exato. tia, pra Exato. mulher que Tu tá é vendendo mulher, algo que, né? que de fato tu tá sanando uma dor, né? Então a venda, ela é isso, né? E eu acho não tenho certeza, que para entrar hoje tu falou ali no início, que nem todo mundo se adaptaria, né? A esse mercado digital, ao mercado dos afiliados, porque nem todo mundo tem características, enfim. E para entrar nesse mercado, tu tens que ser vendedor, né? Não dá para entrar lá sem... Cara, não tem como tu fazer venda sem ser vendedor. Tu pode até não aparecer, mas tu tem que, no mínimo, dominar técnicas de venda. E aí tu tens 2 caminhos quando tu vende. Tens 2 caminhos. Um é enganar, e aí é um golpe. O outro é ser honesto e vender um produto que tu acredita e que, de fato, vai entregar resultado, que é o que eu falei do inglês. Hoje, por que eu não faço... Eu não faço contrato mais. Já há muito tempo não faço mais contrato. E eu tenho alunos comigo, porque o meu curso dura 2 anos. Eu tenho aluno que já terminou e está comigo há mais de 1 ano já, depois de ter terminado. Por quê? Porque vê resultado. Com certeza. Então, isso é honestidade. Eu não estou vendendo nada. Eu tenho, enfim, em relação a isso, até tenho vários relatos, assim, de coisas que aconteceram durante... Tu falou ali da pessoa que tinha o dinheiro para o aluguel ou para comprar o teu curso, tu recomendou pagar o aluguel. Eu tinha um casal de alunos, e eles vão saber quem é. Mas não vamos expor nomes. Não vamos expor nome. São 2 queridos, eu adoro eles sabem disso, porque a gente é muito amigo. Eu me torno muito amigo dos meus alunos, né? Não tem como ser diferente, a gente fica junto por muito tempo. Com certeza. E o professor é meio que um psicólogo, às vezes. Aham. Então, Eu sei. é, Pensa, eu com um grupo de 1000 alunos, às vezes a pessoa tá meio variada das ideias, não tudo tem isso, nada a ver tem com... tudo isso de gente Já no... tem. Na verdade, eu tenho mais que 1000 já, só que o meu grupo tem 1000. Nem todo mundo entra, porque a maioria também desiste, sai. Sim. Mas aí pensa que a pessoa às vezes tá meio da pá virada e vai descontar na gente. e aí, e os 2, eles muito mal geridas as horas deles. Nossa. Eles faziam 2 aulas comigo por semana. E só que eles, para ir uma, era uma briga. E eu sou aquele professor que eu quero... Como é que eu dou resultado para meus alunos? Os meus alunos fazendo o que eu solicito que eles façam. Com certeza. E aí eles vão ter resultado. Então eu sou obrigado a cobrar deles, né? E aí eu dizia, cara, vocês não pode mais faltar. Vocês estão faltando, não pode faltar. E uma semana tinha uma janta
Daí num dia tinha janta, né? Era tipo assim, sei lá, não vou lembrar os dias, mas terça e quinta. Na terça tinha uma janta, na quinta tinha uma reunião. Na terça o outro ficou até mais tarde no serviço. Na quinta um tava com dor de cabeça. E aí sempre tinha assim, sabe? E eu cobrando. Daí chegou um dia, eu chamei os dois. Um dia que os dois foram pra aula, consegui pegar eles. Aí tu perdeu a aula. Não, daí Sim. eu falei. Não, mas é que daí eu Pra falei dar pra eles esporro. o seguinte. É que daí eu falei pra eles o seguinte, eu disse, gente, olha só, vocês hoje me pagam 2 aulas por semana. Vocês não veem as 2 aulas. Vocês, se nós for juntar, talvez vocês estão vindo uma, né? Sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar pro preço que eu cobro de uma aula só, porque eu tenho um valor para 2 aulas e tenho um valor de uma aula. Uma aula paga um pouquinho a mais do que 2 aulas, porque é um incentivo fazer mais claro. vezes, né? Vamos voltar pro valor de uma aula só, e vocês fazem uma aula só por semana. Porque antes de perder vocês, eu prefiro que vocês diminuam, mas que fiquem constante. Constância. E aí até porque é um casal, né? Ela levantou e começou a aplaudir. Ela disse, nossa, cara, que atitude. Nunca ninguém teve essa Sim, atitude. porque era muito mais fácil tu continuar cobrando, eles Sim, não indo e tá exato, tudo certo. exato. Tá fazendo teu papel. Mas é que daí não tem resultado, daí eu não Exatamente. fidelizo. Então, eu além de alunos, hoje eu tenho amigos, eu tenho parceiros. Para todos eles, eu tenho alunos que já investiram em outras coisas comigo, né? Eu tenho vários projetos hoje na minha vida e eu tenho outros E na alunos época que o Eric tinha bastante alunos, muitos mesmo, que ele fazia só isso, eu tive muito o aluno. anúncio dele era boca a boca. Nunca fiz um anúncio. Nossa, o melhor Nunca que investiu tem, em né? nada. O melhor Nunca que tem. Era o boca a boca. É o melhor que tem, com certeza. Porque é Foi. exatamente isso. Né? Se o teu aluno tem resultado, ele vai falar para o outro. Vai. Como que tu me conheceu? Por um Sim. resultado de um aluno que Aham. falou, olha só, essa aqui vem cá que vai dar bom Aham. aqui. Então, assim, mais uma vez a gente volta pro assunto. O anúncio, ele vai fazer a parte dele. Na época que eu fazia alongamento de unha, eu fazia anúncio pelo Turbinar. Eu só sabia fazer o Turbinar, então eu ia lá e fazia o Turbinar. Na época não cobrava, o iPhone dava tudo certo, né? Então eu ia lá, fazia o Turbinar, as pessoas chegavam. Se as pessoas não gostassem do que elas estavam vendo, muitas vezes aconteceu de, por exemplo, uma amiga, sei lá, tá no churrasco. Já passou isso contigo. Tá no churrasco, uma amiga olha pra tua unha e fala, nossa, que unha bonita, com quem que tu fez? Antes de a pessoa dizer, me passa o WhatsApp que eu vou marcar, ela ia entrar no meu Instagram. Com certeza. Então, assim, eu falo muito isso, muito, muito, muito que... Primeiro de tudo, o anúncio, óbvio, beleza, pra poder chegar mais longe, só que a casa precisa estar organizada. Então, assim, como é que os teus alunos iam falar para outros alunos se eles não tivessem resultado, né? A gente sabe que depende do aluno querer ter o resultado, porque se o aluno não quer aprender o inglês, ele não vai. Não. Se o aluno não quer se dedicar no mercado digital, ele não vai ter resultado também. Isso funciona para tudo, tá? Mas a gente sabe que também é os dois lados. Se for um lado só, não vai dar certo. Não vai. Então, tem essa questão dos dois lados, né? É bem, bem legal essa pontuação também de que... É isso aí. A questão de ser afiliado e de ter produto, vamos lá, agora perguntando como leigo, né? Não estou no mercado, eu estou imaginando que a nossa audiência está querendo entender isso. Ser afiliado e ser produtora de produtos. Hoje, se eu sou um afiliado, eu basicamente sou um representante. Exato. Vamos trazer para o mundo real. Eu cheguei numa empresa, aí eu peguei a empresa, peguei os produtos de uma empresa para vender, peguei o produto de outra empresa para vender, eu sou um representante. Só que esse seria o afiliado, correto? Por aí, é mais ou menos isso. Tá. O pessoal que é leigo entender Pra gente isso. entender. Vamos, como diz o outro, vamos emburrecer o raciocínio. Só que aí, em determinado momento, se a empresa... Vamos lá, eu peguei o teu produto para vender, eu comecei a vender muito o teu produto. Aí tu diz, pô, o Eric tá vendendo bastante meu produto, o que ele tá fazendo? Tu vai lá, olha o que eu tô fazendo, entende a minha estratégia de venda, e tu diz assim, não preciso mais dele, porque o produto é meu. Então, por isso que lá no início eu até te perguntei se o caminho correto seria, depois de ser afiliado, passar a ser produtora. Depende. Para tu não ter tanto esse risco, porque tu tá montando um castelo em cima de uma caneta, né? Que a qualquer momento alguém pode vir tirar. Exato. Então, o que acontece? No mundo físico, a pessoa hoje é minha representante lá da loja, por exemplo, a gente tem as nossas vendedoras. Pô, eu descubro para quem ela tá vendendo. Daqui a pouco uma vendedora minha, ela pegou uma empresa só que compra muito dela, eu pago 30% de comissão, eu descubro... Lógico que a gente não faz isso, mas eu descubro qual é essa empresa, eu vou lá e digo que eu não quero mais ela, e eu vou direto na empresa e passo a vender direto e ganho até esses 30% que eu estava pagando para ela. Então, o que impede hoje
de alguém fazer isso com um afiliado? Na minha visão, nada, né? Nada. Então, por isso Nada. que eu acho importante a pessoa, nessa evolução, pensar em ter alguma coisa assim. Ou não. Ou vocês chegam... Não. Quando tu passa o teu curso, quando tu orienta nesse sentido também? Ou não? Então, não, porque a gente volta naquela questão de que nem todo mundo vai ter o perfil para ser um produtor. E aí a gente volta na questão de que hoje tem muita gente no mercado. Então, assim, se, sei lá, hoje deu algum problema aqui, eu sou a vendedora. Lembra? Tu falou, mas a pessoa sabe o que fazer. A pessoa que é a vendedora, que sabe o que fazer, que tem a estratégia, ela vai vender qualquer coisa. Então, assim, se der algum problema ali, sei lá, é como tu disse, a empresa viu que o fulano tava vendendo demais e falou, opa, ele vai dar algum problema, eu vou descartar o fulano aqui. A empresa precisa lembrar que o fulano sabe vender. Então, o fulano vai procurar outra empresa para vender. Isso funciona no mercado digital. A gente vê muito essa migração hoje de afiliadas de uma mentoria para outra, porque às vezes acontece algum problema lá dentro e a pessoa não, sei lá, o que a pessoa vai fazer? Ela sabe vender, ela já teve resultado, ela vai migrar para quem tá querendo ela. Então, assim, hoje acontece muito isso, essa migração lá dentro, mas é o que eu digo. Bruna, preciso me preocupar de eu ter que virar produtora? Eu já recebi essa pergunta, de eu ter que virar uma produtora para eu poder não ter esse tipo de problema. Depende, se a pessoa tem perfil de produtor, ok, nossa, eu acho muito mais legal. Eu acho que isso tem que ser um pouco natural também, né? Porque se tu tem perfil de produtor e tu tens uma ideia que é diferente do que já tá ali, tu pode ajudar muita gente, sabe? Agora, se tu não tem perfil de produtor, não, eu quero vender como afiliado. Quando eu entrei, eu brincava, porque eu já tinha sido produtora no alongamento de unha. Sim. E eu me incomodava muito com essa questão do aluno que não fazia o que tinha que fazer e não tinha resultado. Tipo, o que tu falou, sabe? Porque eu sabia que a aluna, ela tinha que praticar pra poder ter resultado. Aí, às vezes, as alunas vinham, eu falava, mas tu não fez isso, tu não lixou aqui, tu não... Então, assim, quando eu entrei pro mercado de afiliação, eu falava, é muito mais fácil ser afiliado. Muito mais fácil. Eu entrei pelo dinheiro, então pra mim era muito mais fácil vender como afiliado, porque eu vendendo como afiliado, eu não ia me incomodar se o aluno teve resultado ou não. Não era problema meu. O problema era da pessoa que tava vendendo o negócio. Exato. Entendeu? Sim. Eu concordo que quando tu fala ali de quem tem habilidade com vendas sempre vai ter trabalho. Isso é fato. Sempre, Ó, se tem uma profissão no mundo que a pessoa nunca vai morrer de fome, é o vendedor. É o vendedor. O vendedor bom, né? Porque ele vende Lógico. qualquer coisa. E quando se fala em vendedor bom, exato, mas não é vender qualquer coisa e enganar os outros, Não, né? É o vendedor bom com ética. Exato. Né? É o vendedor bom que é honesto, que enfim, que busca o melhor produto para vender o melhor produto. Cara, esse cara nunca vai ficar sem trabalho. Porque ele vai aprender sobre o produto novo, ele Exato. vai fazer, Ele vai para vender, concorrência. Ele vai para concorrência e a concorrência vai pegar ele porque sabe que ele deu resultado para aquela. Então eu concordo plenamente contigo. Só que claro, aí vamos falar um pouquinho se nós estivéssemos investindo dinheiro. Se a gente for investir dinheiro hoje, a gente procura diversificar, né? Quem investe dinheiro, todo mundo que está nesse... Eu sou educador financeiro, então quando a gente vai investir dinheiro, a minha orientação para quem está junto comigo é sempre diversificar. Por quê? Porque aquela história da cesta, né? Do ovo, Exato. não colocar os ovos todos numa mesma cesta. E aí, quando tu tá nesse mercado também, já que é para entrar, já que dá para faturar com tudo isso, eu acho que nada impede de a pessoa, mesmo sendo vendedor, né, ter algum produto. Porque, poxa, eu sempre falo assim, né? Tu vai hoje, beleza, tu é bom vendedor, é o que tu falou, é meio característica, mas tu pode vender para os outros e tu pode vender para ti também. E aí o teu lucro é até maior também, né? Então eu acho que seria uma forma de diversificar nesse mercado. Com certeza. De não estar atrelado Dependente de toda uma coisa só. tua receita, isso, a uma coisa só, exato. Mas assim, ó, tudo é um caminho, sabe? Nem todo mundo vai ter perfil de produtor e tá tudo bem, mas muita gente passa pelo que eu passei. Entra pelo mercado de afiliação. Eu acompanho muitas pessoas hoje que entraram pelo mercado de afiliação. Aí, sei lá, eu descobri uma falha aqui. Eu vi que dá pra melhorar. Eu tenho uma ideia, eu vou lá e vou fazer meu produto. E por que não fazer, né? Então, assim, acontece sim muito de as pessoas descobrirem a falha e querer fazer seu próprio produto, e aí tá tudo bem. Como também pode acontecer de a pessoa falar exatamente isso. Tipo, tá legal aqui, eu vou continuar como afiliado. Deu problema ali, a gente vai para outro produto. Tem pessoas que eu acompanho há muito tempo que simplesmente são afiliados. São afiliados, sabe? E vai muito do objetivo de cada um. Exato.
Às vezes a pessoa não tem esse O objetivo. afiliado, ele se incomoda muito menos do que o produtor, tá? Isso aí pode ter certeza. Então, se a pessoa não tem o objetivo de se incomodar, tipo, não, eu só quero fazer dinheiro, quero que eu queria no já tá início. bom assim pra Só mim. quero dinheiro. Ela Sim. só vai querer trabalhar como afiliada. Porque o produtor, ele, meu Deus, ele se incomoda muito mais. É o dono da empresa e É o o dono da funcionário. empresa. Exatamente. É. Não, e aí eu ia dizer, e ainda bem que tem pessoas que pensam assim, porque senão nós só teríamos dono. Exato. Hoje nós teríamos, todo mundo seria uma empresa, e não é assim que funciona, né? Então, claro, lógico que a gente precisa de pessoas, e a grande maioria até que não quer, que prefere ficar só vendendo, né? Aqui a questão seria mesmo só diversificar um pouco mais, né? Não tá tão, como a gente falou, a receita toda num lugar só, né? Seria se proteger até de uma certa forma. Mas lógico que tem muito a ver com a característica de cada um, né? Com certeza. Ô, Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que já sei um pouco da resposta, mas eu quero ouvir. Como que a inteligência artificial e a automação estão impactando o mercado de afiliados? Tem facilitado a nossa vida, né? Porque, assim, tem muitas coisas que... Tem gente que vê assim, tem gente que pensa assim, meu Deus, o robô vai tomar conta da gente, né? Os carros, por exemplo. Ai, vão começar a tomar conta, daqui a pouco não vai mais ter funcionário. Mas não é bem assim Sim. também, né? Então, assim, a inteligência artificial hoje, ela veio para facilitar a nossa vida. Em alguns aspectos, facilita muito. Por exemplo, na criação de conteúdo. Dentro de um curso meu, eu ensino as pessoas a usarem, tipo, o ChatGPT, não sei nem se posso falar isso, mas enfim, para poder usar os comandos lá e criar as coisas. Eu tenho uma parceira minha que eu pedi para ela fazer um e-book, tu vai ver esse e-book amanhã, enfim. Opa! Esse e-book, pedi para ela fazer um e-book e ela fez o e-book praticamente só com o ChatGPT. Então, assim, a gente conferiu, estava tudo ok, estava dentro do que a gente imaginava, mas foi tudo a inteligência artificial que fez. Depois ela foi lá, fez dentro do Canva bonitinho e tal, mas o conteúdo em si, quem gerou foi o ChatGPT. Então, Sabe que tu falou de e-book e eu lembrei que numa dessas viagens que eu de olhar perfil no Instagram do pessoal do mercado de afiliados e tal, eu entrei numa que ela ia fazer uma live naquele dia, não lembro se era no mesmo dia ou o dia seguinte, e eu assim, vou assistir essa live dessa pessoa, que ela ia prometer um negócio lá. Mas eu não comprei nada, eu só fui assistir a live pra ver qual era. o cliente que a gente não gosta. E ela ensinou ali na live a fazer, qualquer pessoa fazer qualquer e-book de qualquer tema e vender nos grupos do Facebook. Sim. Porque é muito Sabe fácil. aquelas comunidadezinhas? Então, Comunidade. isso aí tem gente no YouTube Cara, e ela fez ensinando ali a na fazer. hora, né? ali, o ChatGPT deu um inteirinho, completo, Sim. sabe? Ai, Tem crianças ganhando dinheiro como dessa forma. facilitar isso. Curso Aham. através do chat Sim, GPT, sim. tá? Assim, ó, eu já vi, eu fiquei, meu Deus, como assim? Os caras vão lá, botam os comandos lá Aham. e o chat GPT dá um curso Pronto, inteiro. né? Aí os caras falam, legal, vou fazer esse módulo, vou fazer aquele. Às vezes o cara nem entende do conteúdo e tá Sim. criando curso. Sim. E É, sai e bota lá nas plataformas pra vender. E vende. Vende. Exato, tem crianças criando conteúdo e É. vendendo e ganhando dinheiro, enfim, tudo tá aí, é uma ferramenta, tá para ser usada. Eu acho que desde que seja usada com responsabilidade, que não, Com né, que não seja certeza. para enganar, Sim. Exatamente. vale a pena. Tu tem algum conhecimento que tu sabe como montar, enfim, tu usar a técnica de um Canva, né, do ChatGPT, enfim, dessas inteligências artificiais para criar conteúdo, mas tu sabe que tu tá criando, tu sabe que o que tu tá falando é real, né? É uma coisa, porque é muito difícil ter bom gosto hoje para criar tanto conteúdo de boa qualidade. Então, para isso, a inteligência artificial ajuda bastante. Nós usamos, né, nos nossos conteúdos. Mas, por exemplo, a Mayara, quando vai criar alguma coisa lá da loja, que ela vai falar sobre joia, ela sabe o que ela está falando. Ela sabe que ela precisa da inteligência artificial. Então, quando ela cria um prompt lá para poder gerar alguma coisa da IA, Tem que saber o que falar também. né? tem que saber o que Se não souber, dá perguntar. problema. Exato. Não, inclusive tu tens que... eu já vou E às vezes até... ele dá umas besteiras assim bem. Então, a melhor forma de usar hoje uma IA, um chat GPT, por exemplo, é tu contextualizar ele do que tu quer. Porque não é só criar um prompt. Tu vai lá e tu diz, olha, eu tô começando um projeto, que é assim, tarará, e tarará. Tu troca uma ideia com ele antes, é muito Eu louco falo falar isso isso, pros alunos. mas é verdade. Às vezes tu tenta de um jeito, não vai. Tu fala assim, peraí, Sim. vamos reformular e tentar de novo. E vai tentando até ele responder o que tu quer. Porque é isso aí. Sim, eu inclusive fiz alguns testes que era de investimento,
E aí, quando tu coloca lá, se tu só colocar assim no chat GPT, vocês estão em casa aí, pode até testar, chat, dê para mim o melhor investimento na Bolsa de Valores nesse momento. Ele vai vir com uma lição de moral, né? Olha, eu sou apenas uma inteligência artificial. Não bota responsabilidade Exato. em mim. Isso é extremamente... tem que ser cauteloso e tal. Ele vem com toda essa história. Aí tu vai insistindo, né? Mas digamos então que eu estou fazendo uma pesquisa e gostaria Isso. Digamos então que eu estou fazendo uma pesquisa. Mas mesmo assim eu prefiro me abster de tal. Ele vai conversando contigo. É o brasileiro, né? O brasileiro é insistente. Então assim, ele vai até o final. Isso, e aí tu vai lá e cria todo um outro contexto. Não, mas eu quero insistir, eu preciso que tu aí tu obriga ele, né? Dá um xingão nele. Faz isso aí que eu tô pedindo. E aí ele faz, ele te dá. Então, desde que tu contextualize, crie tudo isso, ele vai te dando e é a melhor forma de conseguir o que tu quer, né? De extrair o melhor resultado. Então, sempre que tu tem conhecimento de alguma coisa, tu vai ter esse contexto para poder passar para IA, para inteligência artificial, para que ela te devolva melhor também, né? Em termos de figuras, de criação de arte, de textos, enfim. Eu sempre que eu mando um texto ou que eu crio alguma coisa, eu coloco, não sempre, mas muitas vezes eu uso a inteligência artificial, mas nunca eu consegui usar um texto 100% da inteligência artificial. Eu sempre mudo. Porque eu gosto, eu acho que tem... não fica autêntico. Exato. Tem que ter mais o meu rosto. E na verdade não é, né? Exato. O teu jeito de falar, de escrever, isso... as minhas clientes, elas notam. Se eu escrever de uma maneira diferente no Instagram da loja, elas sabem que aquilo ali não é a Capa Lua, não é a Mai falando ali, entendeu? Exato. Tem também o exemplo do inglês, por exemplo. Eu me formei mestre agora, né? Faz uns 6 meses que eu me formei no mestrado e eu precisava traduzir todo o meu artigo, né? E o que eu fiz? Eu fui lá, coloquei no chat GPT. Como o artigo está muito bem escrito em português, ele tem mais facilidade para transcrever para o inglês. Só que eu exigia que ele não mudasse nenhuma palavra, porque muitas vezes ele quer mudar, ele quer alterar. E como é um artigo científico, eu preciso que que tudo aquilo tem que ser fiel, porque são os meus experimentos, né? E aí quando ele terminava, eu ia lá e lia tudo. Como eu tenho a experiência do inglês, para mim era muito tranquilo eu ir mudando umas palavras, eu ir acrescentando outras, eu mudar alguma coisinha que eu não gostei. E aí... eu tenho colegas que estavam se formando junto comigo e que tinham que traduzir também. Ô, Eric, faz pra mim e tal. O que faz? Cara, joga no chat GPT. Mas daí ele devolve aqui, eu não sei se tá certo. Então, usar a inteligência artificial, tu precisa... mais ou menos isso. Sabe por que não dá pra pedir? Porque eles querem pra ontem, as pessoas... Tem muita gente que... Bom, deve chegar pra ti também... que diz assim, Eric, eu tenho uma prova para fazer do TOEFL ou do... enfim, eu tô indo para os Estados Unidos, a escola lá me exigiu um teste de proficiência, eu preciso fazer semana que vem. Quanto que é a pontuação? É tanto. O que tu já sabe de inglês? Nada. Então faz o seguinte, pede para a escola, confia, postergar esse convite, estuda durante um ano, e aí depois tu volta lá e faz, porque não tem muito, não dá. Não tem como, né? E para tu usar a inteligência artificial hoje, tem que ter um pouco de conhecimento daquilo que tu também vai perguntar para ela. Senão vai virar... ela pode falar besteira e vai virar muito mecânico. Vai ficar muito feio. E todo mundo vai saber. Com certeza. Né? Então, mesmo toda essa tecnologia, eu acho que usando dessa forma, muito bem vista, né? Ô, Bru, tem outra pergunta pra ti. Eu tenho bastante curiosidade nisso, na verdade. Já te acompanho, eu sei como é que é o teu jeito, como tu lida, mas de fato, por trás das câmeras, eu queria saber um pouquinho mais. Como que tu lida com as críticas sobre esse mercado? Eu digo isso desde o início, né, de quando tu decidiu, quando tu mudou ali, que tu fala sobre a tua mudança de carreira ali do teu Instagram, tudo, e hoje em dia que tu já tem mais autoridade, já tem resultado, enfim. Golpista. Então, assim, eu acho que a gente volta mais uma vez para a questão de que acontece tudo em todos os lugares. É tudo igual, só muda o tema. Então, assim, quando eu entrei lá no mercado da unha, eu vou sempre contextualizar isso, porque, assim, eu quero mostrar para vocês que realmente tudo acontece igual, só muda o tema. Quando eu entrei pro mercado da unha, acontecia muito isso de, mas manicure, vai estudar.
não vai dar certo na vida. Você tá fazendo isso porque não fez Um faculdade. fracasso. Como se fosse assim, meu Deus, né? Hoje tá com 1000 alunos, ou seja, um fracasso total. Total, eu não fiz faculdade, mas eu sou um fracasso, entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, naquela época já tinha muito disso, e aí entra uma questão que eu falo muito para os meus alunos, que é a nossa mentalidade. Independente de qual área tu esteja, se a tua cabeça ela não estiver bem alinhada, não vai para frente. Não vai, independente de qual área for. Então, assim, quando eu entrei pro mercado das unhas, eu sempre tive essa coisa do empreendedorismo dentro de mim. Eu já vendi joia, eu já vendi roupa, eu já vendi tudo quanto é coisa, que eu sempre tive isso do empreendedorismo dentro de mim, sabe? Então, quando eu comecei ali a entender que realmente a gente precisava entender um pouco mais do autoconhecimento, ter uma mentalidade mais legal, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Então, eu falo, gente, hoje assim, eu tenho muita consciência disso, que na época que eu comecei a fazer os meus cursos, eu cheguei a fazer curso com uma coprodutora que fazia lançamento, que chegou a lançar pessoas que lançaram super bem. E os meus lançamentos eram um fracasso no alongamento de unha. E não era porque eu não sabia ensinar, não era porque o meu curso era ruim, não era porque eu não me dedicava. Era porque a minha cabeça não estava pronta para isso na época. E eu me perguntava, mas por quê? Só que hoje, olhando para trás, eu vejo que eu não estava preparada, porque se desse um boom naquela época, eu ia largar tudo. Prova viva disso na época que a gente fez o lançamento, o TikTok, pode falar? Pode. Tá. Ele tava começando na época, faz muito tempo isso. Ele tava começando, eu fiz um vídeo lá que viralizou e o pessoal caiu matando em cima de mim. Se eu tivesse continuado com aquela conta, hoje, ela estaria me pagando muito bem. A minha cabeça não tava pronta, eu excluí a conta. Tu excluiu? Eu excluí a conta. Eu excluí todos os vídeos, foi vídeo viralizando um atrás do outro, assim, e eu excluí a conta porque o pessoal caiu matando em cima de mim. Só que desde aquela época eu comecei a me preparar, sabe? Eu não estava pronta ainda, mas eu fui. Quando eu entrei pro mercado digital, eu já estava com a minha cabeça muito mais firme, eu já sabia quem eu era de verdade, as minhas verdades. Não precisava provar nada pra ninguém. Essa coisa de, mas e se o teu parente falar? Deixa falar, não tô nem aí. Ele não paga minhas contas. Não paga minhas contas e hoje eu só escuto quem tá onde eu quero chegar. Bruna, mas tu não escuta tua mãe? Espera. Eu escuto porque a minha mãe, ela tem referência de algumas coisas que ela tá onde eu quero chegar. Entendeu? Agora... E também tem um lado que a tua mãe te conhece a ponto de te dar uma crítica construtiva. Exatamente. E outra, ela quer o teu bem. Ela quer o meu bem. Não é o hater tem pessoas, da internet. Tipo assim, eu vejo hoje muito que tem gente que fala assim, mas o meu parente começou a me criticar. Mas, primeiro, teu parente, ele tá onde tu quer chegar? Se começou a te criticar, ele já tá no lugar errado. Sim. Que não era pra estar ali, mas tudo bem. Ele tá onde tu quer chegar? Bruna, não tá. Então esquece, não dá mais bola, não vai mais na casa dele. Entendeu? Pra não ficar, corta laço. Eu tenho parente na verdade, que não tem mais laço, na verdade, eu já hoje, então, isso tudo vem com maturidade. Maturidade. Né? E autoconhecimento, principalmente, porque tem gente que era pra ser, enfim, tem anos, luz na frente, e não tem maturidade porque não tem autoconhecimento. Ô Bruno, o fato de eu hoje estar aqui, de ter todo o conhecimento assim, que a gente tem adquirido ao longo, né, e tanto a Mayara quanto eu, em termos de empreendedorismo, de hoje planejamento estratégico, governança, tudo dentro da nossa empresa, e hoje eu tenho, por exemplo, agora uma carta na mão que sempre tive, que é o inglês, mas quantos loucos a gente ouviu quando eu fui estudar lá fora, né? Com um filho pequeno, largamos tudo. A gente ouviu de tudo, assim, horrores, de tudo. E eu fazia faxina lá. E até, Meu Deus, Mayara, tu novinha. Saiu do Brasil pra fazer faxina. E não precisava, porque já tinha casa aqui, enfim, todas essas coisas. Exato. E até agora, depois, assim, quando a gente foi, até mesmo com a Capa-Lua, aqueles que vão te criticar. Hoje, eu até gosto. Eu te digo que a gente precisa deles, por quê? Porque eles te dão audiência. Seja audiência, sabe aquela história do fale bem ou fale mal, mas fale de mim? Tá te dando audiência, então isso aí pra gente alimenta, né? É muito bom. Eu, particularmente, já não ligo mais pra isso. E até acho que hoje quem tá nesse meio, principalmente na internet, tem que entender isso. Se não entender, tá morto, né? Mas essa questão da crítica, as mesmas pessoas que vão te criticar, as mesmas que depois, logo no teu primeiro resultado, também vão vir atrás de ti. Então a gente fala assim, eu dou uma margem de aceitação para ela, porque eu sei disso. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu sei disso. Saber que a mesma pessoa que ali no início te chamou de louco, quando tu tiver o teu primeiro resultado, ela vai dizer assim, como é que eu entro nisso aí? Exato.
Porque é característica da pessoa ter reação. Ela é reativa. As pessoas hoje falam mal umas das outras, não é porque elas são ruins de fato. Algumas sim, mas nem todo mundo é. É só porque ela é reativa. E quando tu muda a tua vida, ou quando tu passa a ter uma outra visão, ou quando radicalmente tu muda alguma coisa, ela tende a ter uma reação em relação àquilo que tu tá fazendo. Sim, exato. Se a reação vai ser boa, vai ser ruim, não sei. A gente recebeu comentários do tipo, quando a gente tava montando a loja, que a gente conversava, olhava e dizia assim, ó, cara, pra que esse tipo de comentário da pessoa, né? Podia ter ficado não, quieto, tava ia ganhar Perdeu a muito. chance de ficar calada. Muito. É mesmo. Mas teve, e a gente guardou, e a gente soube entender. Só que aquilo também às vezes serve de alerta, né? Igual eu falei de tua mãe. A tua mãe provavelmente vem com as críticas mais construtivas. Com certeza. Eu tenho amigos que tudo que a gente faz passa um pro outro, passa até... Eu vou ali fazer um corte do programa que não foi pro ar ainda, é a pessoa que eu mando. Porque a crítica vai vir de lá pra Ele cá. vai ter outra visão. Exato, mas ele já me conhece. Então eu levo até isso em consideração, pra ver se de fato o que ele tá falando é real, ou se é só alguma coisa que ele já conhece de mim, que os outros não conhecem, que não vai fazer diferença, sabe? Bem isso. Então tudo isso vem através da maturidade. Com né? certeza. Mas entendam isso, que a pessoa que te criticar, provavelmente é a primeira que vai pular pra dentro do barco na hora que tu tiver o primeiro resultado. Isso não é ruim. Uma outra coisa que as pessoas têm que entender é que mudar de opinião não é ruim. Tá tudo certo. Gente, mudar de opinião o é problema evolução. não mudar. Eu já mudei de opinião umas trocentas vezes na minha vida. O problema é se eu não tivesse mudado. Exato. Porque quando a gente entra pra coisa, a gente tem uma visão. Pra tudo na vida é assim. E depois a gente vai tendo maturidade dentro daquilo e a gente vai entendendo que talvez tem coisas que é diferente. E a gente tá tudo bem mudar de opinião e que bom que a gente pode mudar de opinião e que bom que a gente consegue, né? Tem pessoas que às vezes são tão, tipo, eu tenho a opinião de que é assim. E às vezes elas ficam tão em cima daquilo que depois elas têm vergonha de dizer que mudaram de opinião. Exato, exato. Eu não tenho vergonha nenhuma. Mas é e isso. acho super legal. Olha só, se hoje tu defende algo e alguém te provou que aquilo não é assim, ou tu passou a ter uma outra visão e tu continuar insistindo naquilo, tá sendo burro. Não tem outra palavra. É burro, é burrice. Puro também, É orgulho. né? Mas o orgulho é burrice. Tu alimentar o teu orgulho é burrice. Né? Embora, claro, muitas vezes a gente cai nessa cilada, mas tenta corrigir o mais rápido possível. Então, mudar de opinião tem que ser... É algo que a gente tem que fazer com frequência, inclusive. Com certeza. Né? Claro, não está dizendo para tu começar um projeto hoje e amanhã já mudar tudo, porque disseram que eu tinha que mudar de opinião. Não. Algumas coisas tem que ser fiel, tem que acreditar. Outras coisas, valores, a gente não negocia. Valores né? não negocia, ideais a gente não muda. A gente pode acrescentar alguma coisa. Sim. Agora, por exemplo, voltando à questão. Eu tenho ideal que é não mente para vender. Isso aí não vai mudar. Entendeu? Isso aí não pode mudar, porque se mudar tá errado. Então, essas coisas a gente não muda. Agora, a opinião de... Quantas vezes eu falo isso dentro do suporte? Eu, quando comecei, eu não sabia duplicar a campanha. Quer dizer, eu sabia duplicar, mas não sabia analisar. Então, eu ensinava as alunas por... Eu não sabia. Então, eu ensinava as alunas, não duplica a campanha. Porque eu sei ensinar vocês a analisar desse jeito. Eu não sei analisar duplicado, então eu não vou, né? Quando eu aprendi a duplicar, aprendi a analisar, eu comecei a fazer o quê? Vamos duplicar a campanha. E tu viu que fazia mais sentido. Fazia mais sentido, Exato. Era mais tranquilo daquele jeito. Só que assim, se eu falasse assim, não pode ensinar. Não, Eu ia passar mais trabalho, Isso, entendeu? Então assim, nossa, no meio desse caminho eu já mudei de opinião muitas vezes, Tu quer ver algo que a gente tem passado por isso, e a Mayara também recentemente? Talvez mais eu até do que a Mayara, porque como eu que mexo com as finanças e tudo, é eu que sou o investidor, porque é eu que sou o educador financeiro, eu passo por alguns... Ele que é o caixa. Eu sou a compradora. Lá em casa tá assim também. Lá em casa tá assim. Mas olha só, a gente há já algum tempo, a gente chegou à conclusão de que se nós vendêssemos a nossa casa, nós pegaríamos o valor, eu aplicaria um pedaço, um pouco de cada valor em várias coisas que a gente tem hoje, e uma parte, hoje, um quarto do valor que a gente vendeu a nossa casa, um quarto, ele paga o nosso aluguel. Ou seja, eu tenho 3 quartos sobrando, que eu investi em outras coisas, né? Capa-lua, enfim, todas as outras coisas que a gente tem. Só que para muita gente, viver de aluguel tá dando um passo atrás. Eu pensei assim por muito tempo. Né? Claro, a gente mora numa cidade teoricamente pequena, de interior, onde culturalmente a família tinha um lugar para morar e tudo, enfim, então isso é muito difícil de tirar.
né, essa raiz. Eu, por muito tempo, eu sempre falei, eu ouvi do avô da Maiara, que um dia, que ele disse assim, quando eu comprei minha primeira casa, a nossa casa, ele chegou lá pra mim e disse assim, ó, ô Eric, tu já tem tudo. Nossa. E eu não esqueço disso aí. É isso, na então? época, Acabou agora? Não, na época, olha que maluquice, na época eu fiquei com aquilo dizendo assim, ó, poxa, que legal, viu? Já, eu sabia que tinha que comprar, tava certo e tal. Com o tempo, eu fui fazendo contas e eu fui vendo que era muito mais vantagem. Agora, é muito mais vantagem em determinadas situações, não é para todo mundo. Não Por é pra exemplo, todo mundo. cara, o cara não tem casa nenhuma, não tá morando de aluguel. Aí ele não tem valor em dinheiro. Ele começou agora, tem 19 anos. Vale mais a pena pagar um financiamento de uma casa que vai ser dele ou vale a pena pagar o aluguel? Vale a pena o financiamento? Sim. Ele não tem nada. Agora, eu que já tinha uma casa que eu poderia vender, pegar todo aquele valor ia me dar um faturamento muito maior, que eu pago meu aluguel e ainda sobra, então para mim vale mais a pena morar de aluguel. E outra, eu tenho ainda... Por que eu mudei de opinião, né? Porque eu comecei a ver muitas vantagens. Eu hoje não tenho mais residência fixa, então a hora que eu quiser mudar... A gente já morou 2 anos nos Estados Unidos. Isso não te prende mais. Não me prende mais. Então, se a gente quiser morar na praia, a gente pode morar na praia. Se a gente quiser morar na serra, a gente pode morar na serra. A liberdade do digital. Isso. A Maiara, ela tem um sonho que... ela ainda quer construir uma casa que é a casa dos sonhos dela. Só que essa casa não é barata. Não. Então, qual que... Aí o investidor fica pensando, nossa, esse dinheiro aí investido. Não, mas daí tu sabe... Mas deixa eu, mas por quê? Por que eu quero? Porque quando eu casei e o Eric casamos, eu tinha 18 aninhos, a gente construiu. Bem novinha. Não foi eu que construí a casa, foi a construtora. Aham. Sabe? não, a assim, gente não sabia, nem sabia construir uma casa, Eu nem sabia ser né? dona de casa, não sabia o que realmente precisava ter numa casa direito. Então, eu não tive essa, eu vou construir do zero agora como eu quero, sabe? Então por isso esse sonho. E aí entra Só que uma aí, só questão- para terminar essa questão, só que aí hoje entrou mais uma vez o objetivo e metas. Exato. Porque eu falei para Maera o seguinte, beleza, a casa que tu quer construir hoje custa mais ou menos R$1 milhão. Quando nós estiver em patrimônio líquido, quando essa casa for 30% do nosso patrimônio líquido, aí a gente constrói essa casa. Ou seja, eu preciso de 3.350.000 para construir uma casa de 1 milhão. Aí eu tô tranquilo, porque eu já tenho uma renda tão relevante, liquidez eu tô falando, não em patrimônio, imóveis, essas coisas todas, líquido no banco. Eu tenho isso me rendendo em ações ou, enfim, em qualquer outro investimento, CDB, Tesouro Direto, não importa. Tá me rendendo, aí a gente pode fazer. Então entra um outro objetivo, que é a gente chegar lá. Quando a gente chega lá, a gente faz isso. Por quê? Porque daí me dá tranquilidade. Eu não quero mais ter que correr. Tu imagina que aquela mulher que te ligou perguntando se deveria pagar o aluguel ou comprar teu curso, se ela tivesse comprado o teu curso, não deu errado, mas vai demorar ainda para ter volta. Vai dar certo, mas só que ela não tem a tranquilidade para chegar a dar certo. O Por quê? psicológico Porque dela não ia não vai permitir. funcionar. Não ia. Não vai funcionar, ela vai virar, a cabeça dela vai ficar 1000. Então, assim, hoje a gente tem outros objetivos. Tudo isso eu mudei muito de opinião ao longo do tempo. E hoje a gente vê que foi uma mudança assim que fez sentido. Bem os dois lados, Aham. né? Eu gosto muito de acompanhar o Felipe Tito, não sei se vocês Sim. conhecem. Uma vez eu ouvi ele falar sobre isso. Se tu falar para um investidor que tu vai comprar uma casa de 1 milhão e tu só tem 1 milhão, ele vai dizer que tu é louco. Mas tem dois lados. Se o meu sonho da minha vida e eu não tenho mais sonho nenhum para realizar é ter essa casa de 1 milhão, eu não quero saber de investimento, eu vou realizar meu sonho e talvez depois eu vou começar a pensar em querer investir, eu vou achar outro sonho e tudo mais. Então, assim, essa questão eu sempre penso desses dois lados mesmo, assim, tipo, tem os dois lados. Porque tem a questão de os sonhos que vão te fazer dar continuidade no que tu quer, tem a questão de, enfim, isso aí é exatamente... Tá tudo bem tu mudar de opinião, né? Porque existem claro. dois lados. Existe o lado do cara aqui do interior, que é onde a gente mora, que Deus me livre morar de aluguel, mas ter 1 milhão na conta. Que Embaixo do colchão. É o que ele acredita, ele é Exato. feliz assim como existe o teu lado, que tipo, não, eu prefiro ter 1 milhão na conta, mas ter o aluguel. E tá tudo bem, porque... Tá tudo bem ter opinião diferente, porque são os nossos ideais, é no que a gente acredita, é o que a gente é feliz vivendo, né? A questão do... Igual tu citou, eu vi essa fala do Felipe. A única coisa que me leva a pensar hoje, antigamente eu pensava igual, eu pensava do cara assim, ó, eu quero ter uma casa de 1 milhão,
Se eu puder financiar, eu ganho 15 mil por mês. Se eu puder já financiar com o banco fazer a casa para mim, eu ficar pagando o banco, para mim tá tudo certo. Só que aí, hoje, o que eu penso? Por que isso fez sentido para mim até um tempo e hoje já não faz mais? Porque eu penso assim, ó, o quão caro é realizar um sonho adiantando um dinheiro do futuro. Aham. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos. Que a gente paga uma casa às vezes 30 anos. Sim. Tá errado? A maioria, Não tá né? errado. A maioria. É o que eu falo. Tu não tem nada, tu tá pagando um aluguel, ou tu vai pagar um financiamento, paga o financiamento. Pelo menos aquilo ali no final vai ser teu. Agora, tu tem a possibilidade de escolher morar de aluguel ou entrar num financiamento, tu já tem um dinheiro que te paga o teu aluguel e até sobra um pouquinho, não entra no financiamento, espera um pouquinho mais. Espera esse teu dinheiro render ter um rendimento, um volume legal, para que tu possa desse rendimento tirar e fazer e pagar daí por esse sonho. Por quê? Porque tu vai desfrutar muito mais. Eu e a Mayara, a gente conversa muito sobre isso. Tanto que o livro que ela tá lendo agora, e que eu obriguei ela a ler, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ah, eu não li esse ainda, acredita? Porque para mim, assim, ó, como educador financeiro, é o livro que mais transforma Eu não a li pessoa. esse ainda, eu vou ler esse. Eu vi que tu ali colocou que tu já leu o Segredo da Mente Milionária, Nossa, pra né? mim é o melhor livro que Do existe. Tim Harvecker. É um livro ótimo, né? Só que é um livro que trabalha muito na mentalidade de tu trazer para a tua vida e tu começar a pensar. E isso tem muito a ver até com, enfim, com a energia de tudo, né? Com as pessoas que tu quer ter próximo, com um tipo de negócio que tu vai fazer. Mas o livro que de fato te ensina educação financeira, na minha opinião, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Não tem, igual Já aquele não tem ali. livro, não. Eu já vi Tanto várias é que eu vezes, falei pra Mayara, eu disse assim, ó. Porque a Mayara disse assim, amor, tu tens que me dizer onde é que tá todo o nosso dinheiro, porque vai que acontece Meu alguma Deus, coisa né? e tudo. E de fato ele tá muito pulverizado. Tu vai chegar pra mim e vai dizer assim, linda, não precisa mais trabalhar, a gente é rico. A gente tá numa meta aí de. Eu tô aguardando esse momento. Não, a gente tá numa meta de 15 anos, tá? Então vai demorar um pouquinho. Vamos ver se o mercado Mas tá assim, em curso. eu falei pra ela disse assim, onde é que tá todo o nosso dinheiro? Eu preciso saber, porque enfim, né? E eu disse, lógico que tu precisa. Lê esse livro aqui primeiro, aí depois te mostro tudo. Sabe por quê? Porque pode mexer com a cabeça. E a pessoa que não tá preparada, daí volta para aquela história que tu contou aí, que eu sempre ilustro com alguém que ganha muito dinheiro na loteria. Os ganhadores do Big Brother, né? Os ganhadores da Big Brother. Por quê? Porque eles não se prepararam antes. Não estavam prontos para aquilo. Quem ganha na loteria, isso é muito comum. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, tá até lá, do cara que ganhou. Hoje ele trabalha, enfim, CLT, voltou a ser CLT normal. É um inglês. É um inglês. Ele ganhou, muito. Ele ganhou muito dinheiro numa loteria lá na Inglaterra. E ele conseguiu gastar tudo em 5 anos. Né? Ele teve essa capacidade. Se esforçou bastante. Por quê? Porque não era preparado. Então ele voltou. A tendência é que ele volte, que a pessoa volte. Se tu é uma pessoa que vive endividada e tu não mudar o teu conceito primeiro, se tu ganhar Não adianta fazer R$1 dinheiro. bilhão, tu vai voltar a ser endividado. Porque tu não se sente confortável com aquele dinheiro. Tu não te preparou para aquilo. Dele. Tu quer se livrar dele. É isso. Tem um caso de um brasileiro que ele não lavava roupa. Ele ganhou muito dinheiro na loteria. Essa história até foi contada na Record. Ele não lavava mais roupa, ele comprava nova. Nossa, gente, isso é um absurdo. Ele financiava festa para amigos, tudo, enfim. O carro dele, ele chegou ao ponto de um dia o carro dele queimar o motor e ele não arrumar. Foi lá e comprou um novo. Pra que botar óleo no carro, no motor, né? Enfim, conseguiu perder todo o dinheiro e daí ele dá um relato dizendo o seguinte, que o único arrependimento dele era nesse tempo todo que ele ganhou dinheiro, isso é muito forte, né? Era não ter comprado uma casa melhor pra mãe dele. Nossa. Sabe por quê? Porque ele voltou a viver de favor na casa da mãe. Exato. Então, assim, o quão preparado tá, né? O quanto tu precisa estar preparado para tudo isso, para que depois tu faça as coisas com calma. Então, voltando lá, a minha mudança de mentalidade foi em todos esses sentidos. Claro, aí entra todos os livros que a gente lê, né? Toda a informação que a gente busca. O meu primeiro, assim, que abriu a minha cabeça foi Os Segredos da Mente Milionária. Até hoje eu leio ele, cada vez que eu leio parece que eu tô numa fase diferente, ele me ensina uma coisa Exato. diferente. É que ele mas tem foi o vários primeiro. insights, né? Foi o primeiro de todos. Principalmente naquela parte de, tipo assim, a gente não ter raiva dos ricos. Exato. Porque tem muita gente que... Cara, eu vivia muito isso na minha família, porque a gente veio do nada, do nada. Eu até
quando tu me perguntou, eu falei sobre isso, E daí né? tem os viés, né? A gente nunca passou fome, porque meus pais são muito esforçados, mas a gente passou muito perto disso. Então era natural de que meu pai falasse assim, ó, mas eu não quero ficar rico, eu só quero ter o suficiente pra sobreviver. Mas rico, esse final de semana ele fez isso comigo, e isso que eles já diminuíram muito. Ele levou uma ré de mim, que ele falou assim, mas esses ricos snob, eu falei assim, tem pobre snob também. Exato. Aí ele, tipo, tá, é verdade, eu já tinha até esquecido que, né? Porque quando a gente fala que todo rico é snob, que todo rico é... A gente nunca vai ser, porque a gente não gosta de estar no lugar deles, porque a gente vai estar lá, né? Então, Ô, Bruna, mudou muito a cabeça sobre isso. Tem uma coisa que eu falo nos treinamentos que eu dou nas empresas, quando eu falo sobre educação financeira, que é exatamente isso. Eu falo sempre assim, ó, cara, se tu falar hoje pro teu esposo que ele não é importante pra ti, que não faz diferença ter ele do teu lado, ou para alguns amigos, ou para as pessoas que estão ao teu redor, quantos ficariam de fato ao teu redor? Qualquer Ninguém. pessoa em sã consciência, ninguém, né? Se tu fala pro dinheiro que o dinheiro não é importante pra ti, que não é o que vai te fazer feliz, por que o dinheiro vai ficar do teu lado? Então, essa mudança de Dinheiro não aceita mentalidade... idiotas, né? Exato, E de querer culpar o mundo, né, de querer culpar o rico. Não, cara, te organiza. Governo. Te prepara. A gente tem ali o exemplo, e aí nesses treinamentos eu sempre faço umas contas com juros compostos, né? Porque, poxa, lá a fórmula dos juros compostos, se tu for olhar o que é a potência, que na matemática é o mais forte, é de fato o tempo. Então demora tempo para ganhar dinheiro. E aí, quando eu tô lá fazendo esses treinamentos, eu sempre faço a conta dos juros compostos contra e faço a conta dos juros compostos a favor. E aí eu mostro que quando tu compra um carro financiado... Explode a cabeça das pessoas. Não, é fato. Assim, ó, Ele já tentou me eu explicar. converto. É que pra mulher é mais difícil, Bruna, porque a gente gosta não, de mas comprar no coisa. dia... Não, mas parei. Eu compro joias, No dia adoro que eu comprar falei joias. pra Mayara sobre isso, quando eu terminei, ela estava sentada do meu lado, o olho dela brilhou. O de todo mundo brilha. É só questão de fazer conta, de entender como funciona e, enfim, de se organizar. Mudança de mentalidade. É só isso. E a mudança de mentalidade, ela serve pra tudo. Gente, toda vida que alguém for me falar, mas eu não... É pra cá que eu volto. Eu tô regravando uma aula que era pra eu ter feito de manhã, e aí não, mas eu já escrevi ela... E o final dela é voltar pro início, que é o quê? A mentalidade. Porque às vezes eu percebo muito que tem gente que entra no mercado e que aí vai lá, mas eu fiz tudo que tava indicando. Aí tu vê que, tipo, tá, tudo bem, falta algumas coisas que tá errado, mas que poderia realmente tá dando certo. Só que aí a gente vê e a pessoa tá com a cabeça toda errada. Eu já tive uma aluna que chegou pra mim e disse assim, ó, eu tenho tanto de limite no cartão de crédito e eu quero investir esse dinheiro. E eu falei, olha, não é bem assim que funciona. Não é porque tu tem esse limite e tu tem pressa que o gerenciador de anúncios vai dizer, beleza, ela tem pressa e ela tem dinheiro, eu vou trabalhar para depois pagar a fatura do cartão. Porque a tua cabeça tá errada. Tu tá trabalhando em cima de um dinheiro que não é teu, porque é o limite do teu cartão. E aí tu já trabalha com a mentalidade do quê? Urgência. Falta, porque tá faltando, é o limite do cartão, tá faltando, eu preciso correr atrás, porque eu preciso, além de fazer mais dinheiro, pagar a fatura do cartão. O dinheiro mais fácil é o mais caro, sempre. Sempre. O dinheiro mais fácil é sempre o dinheiro mais caro. O dinheiro do cartão, tanto é que os juros é o mais alto. O dinheiro do cartão, o cartão tá ali, tu pode usar. O dinheiro do teu cheque especial tá na conta já, tá na conta, tu pode usar, a qualquer momento tu pode usar. Esse dinheiro é sempre o mais caro. O dinheiro mais fácil é o mais caro. Então, se as pessoas entenderem isso, se reorganizar, mudança de conceito, mudança de pensamento, com certeza vão fazer as coisas com muito mais calma. Vão poder entrar até para o mercado de afiliado, alguma coisa com muito mais calma, podendo estudar, podendo... imagina que hoje vai começar, tu pega um aluno teu que diz assim, ó, não, eu estou bem estruturado, eu tenho meu ganho aqui, eu estou entrando aqui como renda extra, então eu estou com tempo, eu quero aprender tudo que tem que fazer primeiro para depois começar. É o aluno perfeito, né? É mais ou menos a situação da Mayara, porque a Mayara chegou para mim hoje, eu não sei de onde é que tá vindo todo o dinheiro dela, porque ela disse para mim assim, ó, não amor, eu nem quis participar dessa live aí, porque eu tô me preparando melhor. Eu não tô com pressa de entrar nesse mercado. Eu falei pra ele da Mas tá ação. certo. Eu falei pra ele da ação da Semana da Mulher. Eu participei das lives, mas eu não tava fazendo ação. Por quê?
fazia poucos dias que tive contato com a Raquel e que daí eu tava assistindo ainda as aulas da imersão, do Instagram. Eu não tinha meu Instagram estruturado ainda. Então eu assim, poxa, eu não vou lá gastar o pouquinho que eu tenho ou, sei lá, colocar no cartão algo que eu não tô. Eu sei, a Bruna tá falando, gente, ela tá falando na minha cara que eu não tô estruturada. Eu vou lá, vou ser teimosa, vou fazer só pra dizer que eu participei da ação e depois ficar frustrada de não ter vendido. Não, mas essa Então, espera eu é preferia, inteligente. Eu vou ouvir as histórias, participei de todas as lives, mas eu não vou participar de fato pra vender. Cara, sabe? e quem entra com essa cabeça, assim, ó, é muito difícil de dar errado. Porque a pessoa que entra com essa cabeça de que tudo bem, eu vou esperar mais um pouquinho, mas vou organizar um pouquinho melhor ali, a gente vai estudar primeiro. Hoje a maior falha que eu vejo é as pessoas que não estudam. Eu tenho acesso a saber, né? De vez em quando eu sou braba. De vez em quando eu dou uns puxão de orelha lá dentro do grupo, que eu vou lá, olho o nome da pessoa, daí eu vou lá e procuro o e-mail dela e vejo quanto que a pessoa assistiu. Já concluiu o curso, 5% Ela concluído. diz assim, mas eu já fiz tudo. Aí ela não fez o básico, que é assistir a aula. O básico, se a pessoa não fez o básico, eu sei que ela não vai fazer nada do resto. Então, a pessoa que entra com a cabeça de tudo bem, isso aqui vai ser uma renda extra por enquanto, e eu vou fazer o que precisa ser feito e estuda, se, né, fica pronto, conversou comigo sobre o Insta aquele dia, eu falei, faz isso, faz aquilo, tal. Já entra com a coisa certa. Agora, a pessoa que entra com a escassez de, tipo, meu Deus, eu preciso de dinheiro pra ontem, que acha que é aquele joguinho famoso aí, que vai botar dinheiro e sozinho vai fazer dinheiro. Não é assim que funciona, sabe? E é legal a gente poder conversar sobre isso. Eu sempre falo em todas as lives, a Semana da Mulher foi só sobre isso. Eu trouxe alunas, fiz questão de mostrar que o mercado digital, ele é muito bom, ele me tirou do nada e me trouxe pra onde eu tô hoje, que, meu Deus, eu sou imensamente grata. Só que eu não romantizo, ele não é fácil, não é assim, a Bruna acordou um dia e tava com 100 mil reais na conta. Não funciona desse jeito, né? Não, com certeza. E é legal a gente ter a oportunidade de conversar sobre isso pra realmente poder abrir os olhos de mais pessoas que, às vezes, assim como eu, estavam de saco cheio da profissão, não queriam mais e querem mudar de vida e pensam que não tem outra saída. Tem. O mercado digital tá aí pra isso, mas não dá pra dizer que é super fácil, não é assim, né? Ô, Bruna, mas isso é pra tudo, né? A gente tem a nossa experiência com, aí falando agora do físico, com a Capa-Lua, por exemplo, se nós não tivéssemos muito bem estruturado, se nós não tivéssemos um dinheiro guardado como a gente teve, nós não teríamos vingado com a loja. Por quê? Porque no ano que a gente começou, 2022, né? Que a gente começou a marca e tudo, e nós colocamos a loja em 2022. A loja física Começamos em 2021 com a marca, a pensar em tudo. De fato, estreamos 2022 já fazendo as primeiras compras e tudo, e colocamos a loja no final de 2022. 2023 foi um dos piores anos do comércio. Tá? Isso quem fala são pessoas que estão há 30 anos, 50 anos de comércio. E a gente passou o ano inteiro tendo que tirar dinheiro do bolso. Ou seja, se a gente não tivesse muito bem estruturado, nós teríamos quebrado e viraria na média. Caramba. Nós entraríamos para a média da maioria das empresas no Brasil, né, que colocam a empresa e não conseguem se firmar justamente porque não fazem esse planejamento, porque entram já para ganhar dinheiro porque precisa. A gente está atingindo o nosso break-even, que é um termo que a gente usa para ponto de equilíbrio, que seria eu ganho tudo que eu gasto, né? Enfim, a gente atingiu, tipo, muito tempo depois. Hoje a Capa-Lua dá lucro, já dá um lucro razoavelmente bom, mas a gente só foi atingir isso muito tempo depois. E levando em consideração que quando eu e a Mayara a gente começou com a loja, nós temos família, nós já vimos com os gastos enormes, que no Brasil, né, falar em gasto, a gente tem muito gasto, a gente tem 2 filhos. Aí vai, colégio particular e tal. Então, os nossos gastos já eram muito altos. Então, a Capa-Lua, além de pagar as contas dela, ela ainda teve o compromisso de começar a pagar as nossas contas. Então, se nós não tivéssemos muito bem estruturado, nós teríamos quebrado, não teríamos a paciência para fazer as coisas corretas. Com certeza. Né? Não teríamos esperado todo o banco de cliente que hoje a gente já tem. Lógico que está crescendo, vai crescer muito. Eu tenho os meus números hoje, eu analiso muito números, né? Eu gosto muito de fazer essa parte. Os nossos números têm crescido mês a cada mês. Se não crescer, eu já vou chamar a Mayara. Deve ser difícil, né? Não, mas a gente conversa. É uma sociedade, né? É uma sociedade. Cá entre nós. Mas a gente tem lidado muito bem com isso. Né? Tanto que muita gente está vindo perguntar pra gente, em especial para mim,
Como é que a gente faz, sendo casado, tendo a intimidade que a gente tem para poder chegar lá na empresa e tomar as decisões? E é algo até que a gente está já cogitando, daqui a pouco tá dando uma mentoria. Aqui. Nossa, eu já criei assim, ó, mais um produto, já deu 2 só essa noite, hein? Porque de fato é algo que as pessoas, e tu não tem noção, vem muito muita difícil. gente perguntar. Eu também trabalho com meu marido hoje, então é muito difícil, porque antes eu trabalhava sozinha, ele me ajudava em algumas coisas, assim, ele começou a cuidar do nosso financeiro, e algumas coisas eu discordo, às vezes, porque eu sou meio teimosa, mas eu sei que ele tá certo. Mas às vezes eu falo, não, mas tem que fazer assim e tal. Então é muito difícil a gente realmente chegar nesse equilíbrio de saber que não, aqui é assim, é ali. Então é bem complicado mesmo e é uma dor gigante de muita gente. Porque hoje eu recebo caixinha de pessoas perguntando: como é que tu consegue trabalhar com teu marido? E, tipo, como é que vocês fazem a divisão disso? Como é que... Porque é difícil, é uma dor muito grande. E tu sabe que não é... Essa parte eu até acho ela mais fácil de resolver, que é a parte gerencial, a parte da governança. A parte da governança, para mim, é mais fácil de resolver. Só que tem alguns detalhes nas entrelinhas. A gente fala do informal da empresa, que é aquilo que está no... aquela conversa de corredor, está no informal, que se os dois não estiverem muito bem alinhados e não souber que naquele momento tem que falar aquela palavra e fazer aquilo, vai dar problema. Porque a gente tem muita intimidade. Que eu, graças a Deus, e aí até a Mayara pode confirmar, mas eu, por muito tempo, eu bati numa tecla com ela de algumas coisas assim, dizer, cara, faz assim, só faz. E eu tive muita paciência quanto a isso até ela chegar a fazer. Só que aconteceu. E hoje a gente já tem, hoje a gente tem muito pouco problema. Às vezes, claro, a gente discute de duas formas. A gente discute como marido e mulher, fora, e a gente discute na empresa como 2 sócios. Porque tudo tem discussão. Sim. Tô falando de briga, tô falando de discussão de se entender. Coisa, né? De tomar a melhor decisão e tal. Aí vai pra governança. Tu é responsável pelo quê? Eu sou por isso. E tu é pelo quê? Por isso. Então, de quem que é? Porque nós somos só em 2. Difícil como é que vai decidir os votos? Nós somos em 3. Tem que perder pra funcionar. Se nós estivéssemos em 3, teria um voto de Minerva ali. É mais fácil. Agora, quando a gente é em 2, precisa ir pra governança o tempo inteiro. Essa é a tua parte, então beleza, se é isso que tu quer fazer, vamos fazer. Se der errado, depois a gente faz o que eu sugeri. Mas essa é a parte, na minha opinião, fácil de resolver. A parte difícil, que que não é a teórica, que tá no informal, que é mais abstrato, que é mais complexo, que tem muita coisa que daí a gente pode, de fato, ajudar, é muito mais doloroso, é muito mais difícil, leva muito mais tempo, as pessoas têm que entender isso. E aí, entendendo isso, organizando, né, sendo organizado, olhando tudo isso, com certeza vai dar certo. A gente hoje já está assim, muito mais tranquilo de gerenciar, né? Nossa, olhando para trás, desde o início da loja, assim, nem eu não sabia direito onde eu tinha que estar, o que eu tinha que fazer, porque era a minha primeira experiência como dona também. Então, para mim, era algo muito novo, né? E aí dependia tudo de ti. Aí, sim, tipo assim, a loja é a minha deu cara. algum problema, e agora? Pra quem que eu recorro? Eu tenho que resolver. Exatamente. A Não loja tem é a pra minha quem cara, recorrer. né? O Eric fica ali no bastidor ali das finanças e tal, me ajuda... Né? Que a loja, de fato, a gente criou a Capa Lua hoje pra ser da Mayara, né? Sim. Claro que eu tô junto, a gente é sócio igual na empresa, toda a parte estratégica da empresa, a maior parte até de estratégia sim, de tomar as decisões sou eu que faço, a gente toma junto, mas eu que tomo a última, mas a parte, toda a beleza da loja, todas as joias, as pessoas que chegam lá e de fato elogiam, é a Mayara, é dela, né? A loja é dela, tanto é que até o financeiro eu tenho passado mais coisas para ela, porque a ideia é que futuramente fique só para ela. Mas enquanto a gente tá junto, a gente já entendeu muitas dessas coisas assim, a gente acabou, enfim, a gente virou um time mesmo, assim, a gente entende hoje, né? Aconteceu algumas coisas no início que até deixei acontecer. Falei uma vez pra Mayara. Caso, gente. Assim, então, Bruna, vamos encerrar. Teve uma vez, teve um contrato que a gente foi fechar e a Mayara chegou lá e disse, porque eu preciso, porque vai acontecer, porque daí vai me ajudar nisso e vai Daí eu disse, beleza, vamos marcar uma reunião então. Aí eu conversei com a pessoa, assim, né, a gente conversou e quando terminou a nossa conversa, era até na época foi por vídeo, porque era 2021, ainda tava... E aí, quando terminou, eu falei pra Mayara, eu disse assim, lindo, não, nada a ver, não tem nada a ver com a loja, outro pensamento. Porque tu não quer me ajudar?
Porque tu que não quer, porque não sei o que. Isso muito no início, né? Muito no início. E daí eu disse assim, ó, beleza, tu lembra que a gente dividiu o que cada um ia fazer e tal? Mas tá, vamos fazer o seguinte, vamos contratar. Eu vou fazer contrato 3 meses, mas nós não vamos chegar no final do 3º mês com essa pessoa. Não, tu vai ver que... Nossa, agora eu vou fazer dar certo, diz ela, né? Tipo, ela assim, agora eu vou fazer dar certo, porque agora eu vou te provar que tá, não sei o quê. Durou 1 mês e alguns dias. 1 mês e meio. Só que quando deu o problema... Era um prestador de serviço. Só que quando começou a dar os problemas, que daí eu disse assim, agora te vira, tu contratou. A Mayara não conseguia resolver. Porque não é a parte dela. Não é a parte dela. Não é no que ela é boa. Exato. Ela é boa em comprar peça, em ter as melhores escolhas. Quando eu e o Fagner começamos a trabalhar junto, que foi agora em janeiro, eu tinha uma ideia pra ele. Na minha cabeça ele ia trabalhar em tal coisa e pra mim era aquilo ali, deu. Quando a gente começou a trabalhar junto, eu descobri que ele não servia pra aquilo. E aí eu pensei, onde é que eu vou alocar esse cara agora? Meu Porque Deus, ele já pediu demissão de onde ele tá. Assim, já tá aqui, agora tem que ir. Nós não podemos se matar. A gente deu certo até agora, só que falta os dois trabalhar junto e nós se matar. Até que foi indo, a gente decidiu, tipo, e a gente descobriu o lugar dele. Então, aí ele tá no lugar dele, eu tô no meu lugar, cada um é responsável pela sua coisa e assim dá certo. Mas se eu colocasse ele aonde se eu fosse teimosa e falasse, não, mas eu te queria que é aqui que tu vai ficar, a gente ia se matar. Porque eu tava notando que não tava dando certo. Porque daí eu falava, mas faz isso, faz aquilo. E daí ele não conseguia fazer. Até que a gente descobriu o lugar dele. E aí agora cada um sabe da sua função e deu certo. Mas é muito difícil. Porque tem gente que realmente, é o que tu falou. Tem casal que eles não conseguem entender isso. Entendeu? Então, essa parte de entender qual é o lugar de cada um é difícil, é bem complicado. Porque nem todo mundo aceita que, tipo, cada um vai ter uma limitação e cada um vai ser bom em uma coisa também. E aí entra o lado, tipo, tem sempre, toda empresa, ela tem um lado que é mais glamuroso que outro. E todo mundo quer o glamuroso. Por exemplo, se eu fosse ficar brigando com a Mayara porque eu tinha que estar aparecendo, porque a empresa é minha, porque nós íamos brigar, não ia dar certo, porque eu não tenho nada a ver com, né, com a cara da loja. Ela tem estilo disso. Eu levanto a bola o tempo inteiro pra ela. Eu digo, não, a loja é da Mayara, é a Mayara que faz bem feito, é ela que tem que ser, enfim. Então, o entendimento de saber que nem tu vai ter que, às vezes, por muitas vezes, tu vai ter que fazer a parte chata do negócio. A parte chata. Mas se tu é bom naquilo, faça. Exato. Porque vai dar certo. E tem que pensar no objetivo final. O objetivo final é a empresa, não somos nós. A empresa, o problema daí separando o ocidental do oriental, o oriental quando ele cria uma empresa para 200 anos, 500 anos. Eles são milenares, muitas vezes. Então quando eles criam uma empresa, eles não estão pensando, tanto que já pensam em gerações futuras. A gente cria empresa para comer, porque precisa para ontem do dinheiro. Precisa para ontem. A gente não pensa nem em deixar pro filho, nem isso não acontece. Então muitas vezes a gente não tem assim, não entrou com uma programação de como que tu tá entrando, onde que tu quer chegar, enfim, tudo isso. Graças a Deus nós fizemos tudo isso. Então, e a gente entendeu o ponto de cada um. Com esse primeiro contrato, a Mayara entendeu que ali não era o lugar dela, porque daí depois de 3 dias tentando negociar a quebra de contrato, ela me passou o telefone, em 5 minutos eu resolvi, porque é o meu papel, e eu sei os argumentos, eu tava embasado para poder fazer aquilo. Sim. Então, ela ficou na parte das compras, eu fiquei nessa parte de backstage aí, né? Cada um no seu canto. E sempre deu certo. Se fosse uma loja, talvez, de carro, de vender, ou uma mecânica, talvez o Eric era mais pra estar na frente. Mais a cara do negócio. Mas ia estar por trás. Né? Enfim, isso, exato. Então, tem muito esse lado do glamour, que tem que cuidar para que os dois não queiram a mesma coisa. Pô, nós dois somos vendedores. Cara, nós não vamos dar certo. Porque precisa de alguém para organizar. O vendedor, geralmente, ele é desorganizado. Ele é o cara que traz para dentro. Ele joga, criativo. Ele não quer saber. Eu sou a pessoa que sou vendedor. Então, assim, a minha cabeça vive cheia de eu e a Mayara, né? Se eu não tiver alguém para organizar a parada, não vai resolver. Exato. Porque a minha cabeça é a cabeça que funciona para fazer as ideias. Tá, e daí quem é que cuida de organizar depois? Entendeu? Sim. Exato. Sim. O teu sócio, ele tem que ser um complemento. Então, se um dos dois também não é, aí a mentoria já começa aqui, né? Vamos caracterizar cada um aí. Pô, é 2 vendedores, vamos dar certo como? Vocês vão de cara, vocês já vão ter que contratar alguém para organizar, porque só vocês dois não vai dar. Então tem muito isso. Pô, a gente queria empreender, a gente é um casal, queria empreender, mas os dois não fecham, e aí, como é que vai ser?
Então, ou pensa muito bem, estrutura muito bem antes de começar, ou tá fadado ao fracasso. Exatamente. Exato. Acho que a gente falou bastante, né? Já, né? Ô, Bruna, antes de tu deixar um recadinho aí pro pessoal sobre o marketing digital, enfim, o que tu quiseres passar, como que as pessoas podem te acompanhar? Onde é que elas te encontram? Então, hoje, principal é Instagram, tá, gente? Quer me acompanhar, quer saber como é que é o meu dia a dia, o que eu faço, o que eu trabalho, o que eu vendo, o que eu não vendo, é no meu Instagram, Bruna Mendes DS. Por lá eu tô todo dia, então assim, é o meu local de trabalho principal, então eu tô todo dia por lá e é isso aí. Deixa um recadinho aí pro pessoal que de repente quer iniciar nesse mercado, ou enfim, algo que tu acha que é fundamental, que uma pessoa que vai iniciar, que está pensando, que tem, enfim, tem que focar mais nisso, não só no dinheiro em si, né? Mas de repente na mentalidade, como tu prega muito, né? Na mentalidade, que a pessoa tem que estar com uma mente bem tranquila, não entrar no desespero, não pular etapas. Gente, a Bruna fala isso o tempo todo, não pule etapas, não pule vídeos, não pule aulas. Isso é pra vida também. Pra vida. Né? Imagina que se eu e o Eric, vamos montar loja, a gente saísse se atropelando e não tivesse esse planejamento. Gente, não Ninguém vai dar aprende certo. a correr antes de caminhar, né? Exato, eu sempre falo isso. exatamente. Sempre. Deixa teu recadinho aí pro Então, pessoal. assim, gente, pra finalizar queria primeiro agradecer, né, vocês pelo convite, eu adorei o papo. Nossa, A gente nós vai que continuar agradecemos. esse papo com certeza, Com mas certeza. enfim. Queria agradecer pelo convite e pra todo mundo que tá. E eu acho que assim, não só pensando em entrar pro mercado digital em si, mas a gente pode levar isso pra vida. Primeiro de tudo, constância. Eu sempre falo isso pros meus alunos, né? Só não chega lá quem desiste no meio do caminho. Se tu não desistir, tu vai chegar. Vai demorar, não vai demorar, isso aí o tempo é de cada um, mas primeiro de tudo, constância. Eu tenho uma frase que eu até trouxe pra eles aqui, eles me perguntaram algumas coisas e eu trouxe pra eles, que é uma frase que eu tenho tatuado no meu braço, hoje eu vim de camisa, eu esqueci disso, e eu tenho ela tatuada aqui no meu braço, que é uma frase que diz: se você cansar, aprenda a descansar, nunca desistir. Porque eu acho que quando a gente traz... Isso é uma frase da minha vida, assim. Quando eu trouxe isso pra minha vida, eu sei que vai ter momento difícil. Se é no mercado digital, se não é, a gente vai passar por um momento difícil. Isso, vocês podem ter certeza que vai chegar esse momento difícil. Mas se a gente aprender a descansar, replanejar as coisas, não, vamos organizar aqui, vamos... E voltar, a gente consegue chegar onde a gente quer. Então, era o recado que eu tinha pra dar pra vocês, assim, que tenham constância nas coisas. Vai chegar lá, quem tá começando no mercado digital agora, às vezes dá vontade de desistir. Me perguntaram isso esses dias. Tu tem vontade? Eu tenho quase todo dia. Mas aí eu penso quais são as minhas metas, quais são meus objetivos, e eu lembro o porquê eu tô fazendo o que eu tô fazendo. E aí a gente pensa, vamos continuar. Tenho certeza que dentro da loja, às vezes, tu também tá, não aguento mais isso aqui. Às vezes eu penso assim, meu Deus, por que o Eric inventou isso? Eu tava lá trabalhando. balde Mas isso busca acontece várias vezes ao tudo dia. na vida. Então, mas é por isso que é importante quando tu vai fazer alguma coisa, todos os nossos projetos, todos. Planejamento, meta. Não, e a gente sempre pensa assim, ó, faz sentido, vai ajudar alguém, vai mudar alguma coisa para alguém? Se vai, a gente faz, porque no final do dia, né, a gente vai poder parar e pensar assim, ó, poxa, mas hoje teve uma cliente que foi atendida por nós e disse assim, ó, eu comprei uma joia aqui com vocês que aumentou a minha autoestima. Então, Tem que ter propósito. tem que ter propósito, exatamente vender isso. por vender, né? Ô, Bruna, muito obrigado, a gente que Eu que agradece, agradeço. né, como tu falou, o papo foi muito bom, né, tanto que já estamos aí quase batendo 2 horas. Nossa. A gente já bateu 2 horas. Eu não gosto de falar. Imagina, me convido pra conversar, vou fazer o quê, né? A gente vai continuar esse papo no off, inclusive. Mas e onde é que as pessoas acham a gente agora? Bom, gente, nós estamos aqui com o podcast toda terça-feira às 8 horas da noite. E vocês também nos encontram no Instagram, né? Que é @umcaentre-nós. Um cá entre nós e tem os nossos pessoais, Os né? nossos pessoais é @maimartinello_rocha. Lá vocês vão saber um pouquinho sobre joias, mercado digital, podcast e o meu dia a dia também. Porque como a Bruna me ensinou muito bem, lá tem que ser o Instagram da Mai. Não é só o Instagram da joia, do CrossFit, enfim. Exato. E o Eric é @ericrocha5. É isso aí. Bom, sigam o canal, né? Se inscrevam, isso é bastante importante pra gente. É a forma que a gente tem de chegar a mais pessoas. Se o programa foi legal para você, pode ser legal para outro também. Então, É isso. só temos a Obrigada, agradecer. Bru. Boa noite. Adorei te conhecer Muito obrigado. pessoalmente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.